Perigoso, né? Quando já tá vindo, já. Tá na madrugada aqui agora, né? Assim, né? Estamos ao vivo? Muito boa noite, pessoal de casa. Por aqui, Felipe Oliveira, mais uma vez com vocês. Que grande satisfação poder dividir com vocês essa bancada. A bancada que sempre traz pessoas fenomenais. E mais uma vez, né, Morena, a gente não tá aqui de brincadeira. Temos um cara de peso. É isso aí. Boa noite, galera. Aqui Bruno Moreno falando. Hoje nós teremos muito assunto bacana para conversar, ó. Fica ligado, compartilha, chama aquele teu amigo que gosta de assunto sobre segurança pública, quer saber como é que tá o cenário hoje? É hoje que é pra gente conversar. Traz aí a tua dúvida, vai lá no nosso link, acessa e compartilha lá. Vamos lá. Fala, galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Charlie Cast. Hoje recebendo a visita ilustre aqui do nosso atual diretor, né, junto do IAPEM. Um cara altamente gabaritado. Vocês vão conhecer, né, um pouco mais sobre o serviço dele. Tirem suas dúvidas, né? Entrem no chat lá, mande sua dúvida, mande sua pergunta, que nós vamos sanar todas as dúvidas assim que possível, galera. Vamos lá, Felipe, bora começar? Eu quero iniciar, né? Além de te dar as boas-vindas, eu quero primeiro mostrar para o pessoal de casa, né? Eu vou ler aqui um pouquinho sobre ele, né? A gente tem essa honra de recebê-lo, né? Obrigado. Esse convidado que é especial. Ele que é diretor-presidente adjunto do IAPEM, tem 19 anos, somente 19 anos de experiência como policial penal federal. Já atuou como coordenador de inteligência da Senapem, é isso? Secretaria Nacional de Políticas Penais. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Atuou também nas crises de Alcaçuz e Monte Cristo, né, como um dos comandantes da Força Penal Nacional. Isso. Escolta de alta complexidade, como a inclusão da liberdade de liderança, né? Perdão, a inclusão das lideranças do PCC no sistema penitenciário federal e no júri de Fernandinho Beiramar. Então, é uma referência, né, quando o assunto é sistema penitenciário. Então, eu estou falando nada mais, nada menos de que César Delmonte. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Que satisfação tê-lo aqui, né? Então, aí a gente já começa para destrinchar um pouco mais sobre esse grande currículo que o senhor tem, né? Aí, primeiro vamos começar lá, se apresente, César. Tá Fale certo. pro pessoal aí quem o senhor é, de onde o senhor veio, Perfeito. como veio parar aqui nesse nosso estado aqui. A história é longa. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação imensa. É muito menos do que mais. O pessoal que é muito bacana. Agradeço a deferência de todos. Eu que estou no cemitério vivo, isso é um privilégio para poucas pessoas. À frente de homens de operações especiais, os nossos caveiras. Isso são homens assim que são fora da curva. Bom, eu sou brasiliense, né? Brasiliense, nascido no bairro Guará, é um bairro tradicional da nossa cidade. Tenho muito orgulho desse nosso bairro. Sou policial penal federal há 19 anos, né? Fui lotado primeiramente em Mato Grosso do Sul, da primeira lotação. Eu sou da primeira turma, né? Sou da terceira turma do primeiro concurso da Polícia Penal Federal. Então, é um privilégio na vida fazer parte de uma profissão que nasce com você. Isso é um marco muito legal. Hoje, eu acho que com certeza eu sou o classe especial sênior mais antigo da minha carreira. Não sou um antigão novinho, por assim dizer. Mas são 19 anos de serviço. Eu tenho uma paixão, uma dedicação, uma vida dedicada. Eu vou fazer 40 anos agora. E metade da minha vida foi dentro do sistema penitenciário. Dedicado, muito orgulho. É uma vida de muita doação para essa causa. E, felizmente, eu fui um privilegiado ao longo da vida. Pude conhecer 27 sistemas penitenciários, alguns países, tive a oportunidade de estar na ONU, tratando desse importante tema que é o sistema penitenciário nacional e internacional. A gente sempre fala, né, que quando a gente traz uma pessoa assim de grande gabarito, é sempre muito curioso saber o porquê, né? Cara, o que te motivou a fazer parte desse mundo? Cara, não é fácil.
Ser polícia, independente da esfera, ser federal, PC, PM, penal, todas as áreas policiais são complexas. Eu te pergunto, o que te motivou a entrar nesse mundo? Ótima pergunta, assim. Essa é uma mensagem que eu quero mostrar para os jovens, pessoal de 17, 16 anos, está começando a se preparar para entrar no mercado de trabalho, que já tem uma projeção de vida. Eu sempre tive uma visão de mundo de ser professor. Eu queria ser professor, eu queria ser bombeiro. São duas profissões que absolutamente eu acho incríveis. E de fato, ser professor eu consegui porque instruo dentro da nossa polícia. Claro. É uma coisa muito legal. Não tem. E quando eu venho de uma família humilde, uma família que não é abastada, mas graças a Deus nunca me faltou nada, sempre me deram a educação necessária. Um beijo pra minha mãe, pros meus irmãos, amo vocês. Importante, interessante. Eu tô aqui hoje é porque vocês me ajudaram muito, são fundamentais. Tia, tios, vó, te amo, vó. Tomara que a senhora esteja vendo. Gente, bota minha avó pra ver aí. Te amo, um beijo, vó. Eu até me emociono porque é um amor maravilhoso. Te amo, vó. E aí, a minha família acreditou em mim, eu tinha 18 anos. Meus tios patrocinaram o estudo. Fiquei 9 meses estudando e tive a grata satisfação de ser aprovado em 3 concursos públicos. E aí eu escolhi entre os 3 concursos públicos a Polícia Penal Federal, que à época era agente penitenciário federal. Sem saber o que de fato era a profissão, muito menos que ia ser lotado em outro estado, mas encarei o desafio e isso mudou a minha vida. Então acho que o jovem que já tem uma perspectiva de futuro, que quer se preparar para isso, agora é a hora. Aproveitar que o conhecimento vem do segundo grau, já é base para concurso público, se esforce. São anos de esforço na juventude que você colhe uma vida de mais conforto, de mais segurança. Mas também concurso público não é tudo, nós temos um mundo de leque de oportunidades. Mas a minha história foi basicamente essa, eu sou um privilegiado, Deus é muito bom comigo, eu tive essa grata oportunidade de entrar muito jovem, fazendo 39 anos de idade, 19 anos de polícia, uma satisfação imensa ter tão cedo conseguido essa dádiva. E, dentro da polícia, eu me vocacionei. Primeiros momentos de polícia, já no primeiro ano, eu olhava o choque do Mato Grosso do Sul, pessoal, antiga Sigcoim, minha deferência, um abraço para vocês, foram os instrutores, aquele pessoal fardado, aquela farda camuflada diferenciada, falei, pô, quero ser igual a esses caras. Só que antes disso, eu fiz o meu dever de casa, dever tático, básico e avançado, a maior escola do Brasil, que é a Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal, uma casa que eu tenho, aos meus irmãos de Poianos, grande abraço, Mauro, foi a nossa lenda e nossa referência. Obrigado por tudo. E o Mauro que eu estou citando aqui, nada mais, nada menos, é o secretário atual de administração penitenciária do Ceará. Bom pra caramba, né? Um histórico excelente, acho que inspirador e acredito que, daqui a pouco, assim que o pessoal vai conhecendo mais a tua história e conhecendo também a evolução que a gente vai começar a tratar aqui em relação a como o sistema penitenciário começou a trazer, desenvolver, a segurança pública, em conjunto com os outros órgãos, a gente vai, eu acho que acredito que trazer esses jovens para uma visualização mais, digamos assim, inspiradora para a área. Aí, falando em inspiração, César? Tu teve inúmeros cursos aí na sua carreira. Cursadão, tanto da parte de papiro mesmo, quanto da parte operacional. O senhor tem, assim, vamos dizer, não é que a gente tenha um curso preferido, mas aquele que o cara tem uma estima maior, né? Foi o último. Não, brincadeiras à parte. A nível de especializações, a título operacional, eu não posso deixar de citar o TV Tático Avançado, que é o nosso... É o lado DF, que do o senhor fez. DF, isso, a Escola Mauro. Imagina, pessoal, você treinar numa escola que o Hélio Gracie é o seu professor. O cara que inventou a doutrina foi o meu professor. Então, assim, é inegável. Bebê da fonte primária, né? Mas aqui eu quero deixar um abraço pro JIT de São Paulo, pro JIT do Rio de Janeiro. Também são escolas primárias, escolas que começaram, cada uma no seu histórico, a intervenção tática prisional do país. E, sem dúvida nenhuma, eu não vou negar, o choque foi um divisor de águas na minha vida. Pessoalmente, foi um desafio, assim, absurdo. Então, aos meus irmãos choqueanos da PRF, minha família, amo vocês, Deus os proteja sempre. Ao GRR da PRF, é uma casa incrível. Muito obrigado a todo mundo. 05, tamo junto, velho. A fã com ele hoje, moramos juntos. Meu canga de curso acabou morando junto comigo. Eu tive a oportunidade em 2013 de fazer o choque também aqui na Amapá, né? Então,
também tá na mesma família de choqueano, cara. Paz pela ordem. Paz pela ordem. O choque é uma doutrina diferenciada. A união que o pelotão, né, cria durante o curso de formação, né, um curso é maravilhosa, né? Só quem passa por esses momentos aí Bem. sabe. Agora, eu gostaria também de citar os cursos, alguns cursos que da área que não necessariamente operacional, porque a polícia está bem além da parte operacional. Curso de manejo de fontes humanas, curso de inteligência, os cursos de inteligência, né, que nós temos na Senasp, na ABIN, na minha instituição tem um curso extremamente qualificado, né, a SPEN. Stephanie, um abraço, nossa diretora de serviço de escola, da nossa escola de serviços penais, né. Os cursos de inteligência são incríveis, né? Entrevista, manejo de fonte humana, curso de operações de inteligência. É um universo chega a ser de filme, assim. Claro, na medida do mundo real. E para além disso, as experiências que nós temos com a burocracia, né? Lidar com o orçamento, isso é importantíssimo, o policial que está na área Parte de gestão. administrativa também, que Sem é tão dúvida importante nenhuma. quanto, né? E eu acho que o legal de você ter um histórico de cursos de operacional e TI para gestão é que você leva a ponta da lança até o cabo. Necessidade para Exatamente. quem tem que prover a estrutura, né? E de outra forma, você leva também à ponta da lança as dificuldades que se tem para fazer gestão, né? Muitas vezes o operacional, eu brinco, ele acha que a polícia é a casa mágica. Ele não sabe de onde veio a munição dele. Estala o dedo, Que nem aparece o- munição, Que nem um aparece filho bastão. pequeno que quer tudo do pai e não sabe como é que é difícil ter, né? Um pouco disso. Então, assim, mas eu sou caveira. Poxa, meus parabéns, vocês são a elite da elite. Mas o nosso policial, que se especializou em comprar, licitar, é um policial essencial para que o caveira exista. Se o caveira tá Coisa usando... ande, né? Então assim, eu acho que a gente mesclar como polícia, eu acho que é um mandamento que a polícia tem que ter, nos cursos de formação, nos cursos de operações, poxa, como é que é o papel? O que... E o COT tem um exemplo muito bom disso, comando de operações táticas, uma casa que eu tive a oportunidade de me formar em 2 cursos. Abraço Carneiro, abraço a todo mundo do COT. Os cotianos, eles licitam todos os materiais que querem usar. Como muita gente vê um cotiano de óculos de cima a baixo, de capacetes israelenses, de macaquinho de... Aí você fala, de onde veio isso? Meu armamento veio da onde? HK, eles licitaram. Eles fizeram termos de referência, eles acompanharam. Então, é uma Inclusive, escola é um caveira do Rio de Janeiro que a gente teve a grata satisfação de ter contato lá em Tocantins. É o Caveira 05. Ele que faz parte lá um dos que faz parte, tanto na parte da PRF quanto da PF lá. É importante demais essa interface, né? Da ponta com a realidade. A gente tem. E dá a devida importância, né? Às vezes até em pé de igualdade, porque tem os meios, não existiriam os fins, né? Eu digo muito isso. É que eu quero mandar um abraço para uma policial penal que nos deixa, infelizmente, a nossa chefe de gabinete, Daiane, policial dedicada, ímpar, extremamente competente, foi para voos diferentes. Hoje ela não se despediu de nós, mas é uma profissional que eu queria fazer a deferência devida, nos ajudou muito. Ela e o marido dela, Jorge Adriano, são policiais extremamente exemplares aqui da Polícia Penal Amapaense. E aproveitar o ensejo e mandar um abraço aos colegas de farda, policiais penais do Amapá, aos analistas e técnicos em execução penal, ao meu chefe, doutor Luiz. Esse é um herói mesmo, esse cara é brabo, ele é bom de tudo. O camarada é completo. Ao nosso governador, pelo convite, junto com o doutor Luiz e o doutor Zé Neto, fizeram a mim, e a confiança depositada. E o governador ele é um capítulo à parte, eu acho que a gente vai tocar no tema, do quanto esse camarada tem um olhar sensível à sociedade na parte da segurança pública. A gente tem essa evolução gigantesca, significativa na segurança pública. Prova isso, né? É a sua própria presença aqui no sistema penitenciário, buscando evolução, né? E você tem trazido eu diria, quase que uma revolução no sistema penitenciário aqui do Amapá. Desenvolvimento, Isso é um né? grande desenvolvimento. Há quanto tempo o senhor está aqui no sistema penitenciário do Amapá? Pronto, agora vamos começar do começo, né? Volta lá. No... Factualmente, eu estou aqui desde 2023. Né? A minha última posição junto à Senapen era coordenador de projetos de inovação de inteligência. A Senapen é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Essa secretaria, uma das naturezas dela é fazer essa interface logística, técnica, material para com os estados. Então a gente trabalha junto com os estados o desenvolvimento conjunto da segurança pública nacional, através de agendas e planejamentos estratégicos do Ministério da Justiça. Né? E quando, no início de 23, o doutor Clécio aciona, em razão de, se não me engano, dados de 22, que foram um pouco duros, Foi. né? Foi 22,
E aí, em 23, com o doutor Clécio assumindo o governo, ele não mede esforços, junto com o secretário, o Zé Neto e o doutor Luiz, e vão à Senapem buscar recursos, né? Buscar subsídios em todas as áreas. Eu apareço para cá, para fazer uma análise de inteligência, de cenário. E quando eu vejo, meu amigo, eu já estou abrindo não, é muita pretensão dizer isso, mas implementando procedimentos na unidade prisional em uma semana. Isso em meados de setembro de 2023. Março eu chego, a gente começa a ter uma relação, começamos a desenvolver projetos, eu, Luiz, doutor Zé Neto, né? E 23, numa armadilha que eles fizeram, o Luiz está escutando isso aí, eu venho para uma missão totalmente burocrata, no nosso linguajar, né? Totalmente papiro. Quando eu chego aqui, ele fala, olha, ajuda a gente a abrir uma unidade prisional que está desde 2007 desativada. É José Éder, né? Uma unidade com potencial importante para isso. E essa unidade ela vai ter um caráter de. E aí eu queria fazer a devida esclarecimento. José Éder não é uma unidade prisional de segurança máxima, tá? Ela é uma unidade prisional dos quais os procedimentos implementados pela Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, que rege o Sistema Penitenciário Nacional, junto com o CNPCP, Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias e Criminais. Isso tudo em conjunto rege o sistema penitenciário. O que nós fizemos, José Éder? É aplicar, certo, o que a lei preconiza lá dentro. Isso implica não só em deveres, mas direitos dos presos também. Só que isso faz com que o que acontece quando a gente vem para esse lado? Nós temos um controle absoluto da unidade prisional. E essa vem a diferença. E a eficiência e eficácia traduzida isso Perfeito. para a segurança pública. Agora, você pode explicar um pouco? Maravilha. Então, quando nós chegamos para cá, eu quero mandar um carinho especial aos olhos e à proteção de todos os comandantes, que é a nossa inteligência. Antes de tudo, inteligência. É a área que eu... Antes de tudo, inteligência. Antes de tudo, inteligência. A PM de vocês usa uma que é algo mais ou menos assim. Não apareço, mas omisso nunca. Um lema muito bonito também. A inteligência, ela faz um trabalho de escolha de alguns presos, né? Que iriam ser alocados na ZED. Esse trabalho tem diversos fatores, objetivos e subjetivos dessa escolha. Quando nós implementamos a ZED, nós tivemos um cenário trágico aqui. Em setembro de 23, nós tivemos um número de 42 CVLIs. São os crimes violentos letais intencionais, né? A base é o homicídio. Dentro do sistema penitenciário. Não dentro do estado do Amapá. Do estado, certo. Né? Foi quase que uma repreenda em relação do crime para com o estado. Negativo. Eu estou falando só dados estatísticos. Nós não tínhamos implementado a unidade. Ah, entendi. Então, em setembro, nós temos esse índice, 42 CVLIs. Foi o índice mais alto do ano aqui no estado, né? E é um índice alto realmente para um estado pequeno de população. Aí, só contextualizar que no caso, briga territorial de facções. Para quem não lembra, né? Para quem não lembra, essa situação foi a guerra entre facções de 2023. Perfeito, foi a guerra que começou com o filho do Paulo, daquele preso lá conhecido, né? Que foi uma facção que assassinou o filho de um líder e começou a guerra de facção. Foi final de 2023 lá. E aqui a gente tem que deixar aqui já uma figura aqui pro avanço de facções criminosas na região norte e amazônica do Brasil, né? Então a gente tem esse problema. E setembro, de setembro para outubro, a gente inicia a inauguração da unidade com a Operação Égera. A Operação Égera 1 leva 16 presos para o interior da ZED, para a custódia deles lá. E logo no mês que chega, salvo engano, depois eu posso olhar aqui os dados, esse número ele cai esse número de CVLIs cai para 23, de um mês para o outro. No mês subsequente, em novembro, nós estamos falando de 15 CVLIs. Então esse dado, ele inclusive eu utilizo como prova cabal da importância do sistema penitenciário, o que ele faz dentro, o que ele reflete na segurança pública. Deixando claro que, de certa forma, a guerra de facção não acaba, porém eles acabam ficando menos eficientes na sua execução por conta dessa medida que foi feita, né? E por que isso também? Aí vamos começar já a entrar no sistema penitenciário propriamente dito. Estou com os dados aqui, ó. Em setembro, nós temos 42 CVLIs. Nós inauguramos a ZED entre final de setembro e começo de outubro de 23, e aí outro parênteses importante que é a Operação Multi. Essas duas ações elas já levam para o mês de outubro para 21 homicídios. Estamos falando da redução de 50%. De um mês para o outro. Tá? E em novembro esse número cai para 16 homicídios. Ah, Delmonte, mas foi algo passageiro. Certo. Nós tivemos em 24
Em dezembro, um aumento de 25. Lembrando que nós tínhamos 42. E final do ano nós sabemos, nossa segurança pública, é normal o aumento do CVLI. Logo em janeiro, fevereiro e março, nós oscilamos entre 16, 15 e 23, 18, 18 e 17. A influência de uma unidade prisional aberta, o controle das pessoas que estão lá custodiadas, gera uma instabilidade na segurança pública do Estado do Amapá. É óbvio que o sistema penitenciário não fez isso sozinho. Um conjunto de forças de segurança. O governador investiu e investe muito nisso. O secretários, comandantes das polícias que estão atentos a isso. E tudo isso traz um resultado só: segurança da sociedade amapaense. E a gente vai levar em consideração históricos anteriores, não que não se tentasse fazer isso antes, mas eu acredito que hoje foi um pouco mais eficiente, eficaz, eu acho que por conta das estratégias tomadas e muito por conta da visualização de como acontece em outros estados, né? Que eu acredito que é um fator a ser observado para que a gente veja a evolução, que não é diferente. O nosso estado ele não está desatrelado ao resto da evolução do crime no Brasil. É bom a gente ressaltar lá que o governo ele foi até o Brasília, Justiça, né? Sim. Inclusive, ele solicitou lá a ajuda do Ministério para que fosse feita a transferência de presos do sistema estadual para o sistema nacional, né? Por conta exatamente dessa situação, né? Exatamente. Salvo engano, foi na mesma época, não foi? Uma visão estratégica e operacional ao mesmo tempo, né? O que impacta diretamente, né? Exato. Nós vimos aqui que os números não mentem, né? Então esse conjunto de ações foi muito importante, muito bem lembrado. Junto com essas ações, a gente abre a José Éder com procedimentos baseados no sistema penitenciário federal, entretanto, observando a nuance e as particularidades do sistema penitenciário amapaense, as condições que se tinha de infraestrutura. E isso já impacta, e também com inclusões de presos aqui do estado, de altíssima periculosidade, junto ao sistema penitenciário federal, isolando eles e apartando, porque esse é o princípio do sistema penitenciário federal. Aos meus irmãos policiais penais federais, nós sabemos o nosso trabalho junto ao nosso país. Nós somos o último bastião da segurança pública nacional e até internacional. O sistema penitenciário federal brasileiro, nós somos os Cérberos. Inclusive, aos gaepianos recém-formados, meus parabéns. Os senhores são a elite da nossa tropa. Cabe a nós conter espiões acusados, né, de espionagem, terroristas, narcotraficantes, nacionais e internacionais, e todo tipo de inimigo do Estado brasileiro, né? Então essa ação foi uma ação importante, essa inclusão deles, a abertura da ZED, e aí eu quero fazer um adendo importantíssimo. Doutor Glauter, Edipen, Adriana, todos os meus colegas, Mari, Medeiros, aí de casa há poucos dias, né, 60 e poucos dias, mas vocês estão comigo. Eu gosto de fazer a devida deferência. A nossa diretoria de inteligência penitenciária, e eu quero fazer já uma homenagem pessoal. Eu tenho um amigo, um tutor, um líder, chama-se Sandro Abel Souza Barradas. Não há uma das maiores autoridades do sistema penitenciário do país. Piauiense, bravo, também do meu concurso de 2006, atual diretor de políticas penitenciárias da Secretaria Nacional de Políticas Penais. É um homem que veste em qualquer área que o senhor colocar. Hoje é uma das maiores autoridades de sistema penitenciário em qualquer área que o senhor imaginar. E ele, a essa época, em 2003, era o diretor de inteligência penitenciária. E chegou para mim e falou assim: Damondes, vai ao Amapá. Fazer o quê? Você vai descobrir quando chegar lá. Chegamos aqui, fizemos todo um levantamento. Tudo o que foi necessário e que estava ao alcance de Sandro Abel Souza Barradas, como ele sempre faz, ele colocou à disposição do Estado. E ajudou muito nessa revolução. E entre as muitas coisas que Sandro Abel Souza Barradas faz, foi criar a Operação Multi. O que é a Operação Multi? Eu fiquei a cargo de liderar essa operação sob a demanda, né, sob a tutela do nosso diretor Abel. A Operação Multi, ela foi a operação responsável por retirar mais de 6.000 aparelhos. Vou repetir. 6.000 aparelhos celulares do sistema penitenciário brasileiro. É impossível calcularmos para a segurança pública o bem que isso fez. Aí, só fazer um adendo. Esses celulares são os mesmos que interferem diretamente na vida de você, que está na sua casa, que leva seu filho para a escola, que vai para o hospital. São esses celulares que são a forma direta de eles conseguirem coordenar de lá de dentro Perfeito. Todos os ataques e qualquer coisa no mundo criminoso. César, então a gente já consegue perceber aí que nessa implementação, alguns impactos, né, que vão incidir diretamente nessa
vão refletir diretamente na segurança pública. Né? Perfeito. Lá no começo, né? É o começo dessa história aqui. Então, eu tô só pegando os dados aqui. Eu gosto muito de trabalhar com dados. Como vem da inteligência, a estatística é a nossa fiel escudeira, né? Nossa base. Então, a gente soma todos esses fatores, né? Só para esclarecer, a Operação Multi ela é nacional. Foram até, enquanto eu estava liderando, comandando ela, 8 fases. O impacto para o crime organizado, tomando-se em consideração que um aparelho celular para entrar num presídio custa R$8.000, foi aproximadamente R$50 milhões contra o crime organizado, somente com a retirada desses aparelhos celulares. Essa operação ela ocorre de forma sincrônica entre todas as 27 unidades federativas em 3 dias. Então, todo o Brasil, se pensar, para fazer essa ação direta contra o crime organizado no interior das unidades prisionais. Queria fazer uma pergunta aqui para você, mas ela vai parecer um pouco redundante, mas é só para um devido esclarecimento para o público, né? Que muitos não têm esse conhecimento. Mas vamos lá. A José Éder, ela é uma estrutura física, uma atividade operacional, ela é uma atividade administrativa. A gente consegue fazer um compêndio para esclarecer para todo mundo que está aqui o que é a José Éder hoje? A José Éder ela é uma unidade prisional como todas as outras. Tudo isso que o senhor está falando, toda unidade prisional possui sua autonomia, né? Ela possui, obviamente, dentro da perspectiva da direção, um entender do que é aplicado lá dentro. A forma de proceder, exatamente. Para o senhor ter ideia, nós temos um número bastante reduzido em relação a José Éder de presos lá dentro. Então nós temos uma atenção para com as pessoas custodiadas diferente do que nós temos no Cadeão. Por isso que tem falsamente a dita de ser por isso que as pessoas acham que... Mas ela não tem essa definição formal. Porque ela não é estruturada para isso. Não, e nem tem essa coisa. Porque... Nem tem essa capacidade de ser uma unidade de segurança máxima. Até tem, mas não é o que nós fazemos lá. Então, por exemplo... Não é o aplicado. Então, isso aí é mais em relação ao procedimento do que propriamente ao espaço. Perfeito. É mais o procedimento que é muito bem aplicado. Diga de passagem, a ideia do José Éder e a minha vida, que nós começamos esse assunto para isso, é aplicar o que acontece lá de procedimento em todas as unidades prisionais do Amapá. Essa é a minha missão aqui. Então é trazer o procedimento da José Éder para dentro do Cadeão. Para todas as unidades prisionais. Obviamente, observando as características, as pessoas custodiadas. Individualizadas, né? De cada unidade prisional. E aí eu lhe pergunto, você como adjunto lá, qual foi o papel, como foi a formatação, o pensamento de se colocar na atividade a José Éder? Não, eu vou selecionar o público para trabalhar lá, eu vou prepará-los, eu vou definir procedimentos aqui para aí então eu colocar em pauta. Eu acredito que isso foi tudo bem alinhado, né, com uma estratégia de políticas públicas, de políticas de segurança pública do governador, do secretário, que veio até a recair lá, né? Mais uma vez, eu deixei o balãozinho do Dr. Clécio, eu quero realmente fazer agora um parênteses sobre quem é o Dr. Clécio, na minha visão, que estava lá de fora, né? É um governador que tem um olhar para a segurança pública muito sensível. Ele não deixou de dar esforços, em momento algum, para trazer a melhoria de segurança pública para o estado do Amapá. Como o senhor bem disse, ao Ministério da Justiça, trazendo recursos, estruturando as polícias, e dentro disso, colocou um técnico que comanda o sistema penitenciário amapaense, que é o Dr. Luiz, para reger. E aí, a gente sabe que quando o técnico coloca o bom craque, o mérito é do técnico. O craque já é naturalmente bom, o Dr. Luiz já é naturalmente bom. Na Polícia Civil, ele tem um currículo absurdo. É um homem que quebra paradigmas por onde passa, uma competência ímpar, um currículo acadêmico invejável. E essa liberdade do Dr. Luiz trabalhar foi única. E aí eu quero fazer um parênteses já adiantando o que nós vamos tratar. O Dr. Luiz fez ao IAPEM, em 2 anos, coisas que não ocorreram em 21. E aqui eu quero ser muito justo. Eu não estou caçando bruxas, eu não estou dizendo que estava antes era incompetente. Todos nós temos nossas dificuldades de momento. No que tange a administração pública. São cenários diferentes. São cenários diferentes. Eu estou falando que corre neste de forma momento... diferente. Às vezes, como a gente costuma dizer, às vezes os astros se alinham, né? De certa maneira que facilita, mas como você falou, tem que dar os devidos parabéns a quem conseguiu escolher pela competência e está mostrando o resultado agora. Não só escolheu, como está sempre atento às questões do IAPEM. O Dr. Clécio acompanha sempre as questões do IAPEM. É óbvio que nós temos todas as dificuldades, nós vamos falar delas aqui, sobre gerir um sistema penitenciário, mas o que eu posso dizer é que neste momento o governador do estado do Amapá, não só para o IAPEM, mas como toda a segurança pública, tem um olhar e uma atenção ímpar.
É o que a gente vem destacando, né? O Amapá mais seguro, com Isso. todo esse olhar clínico, com todo Sem esse dúvida. investimento, né, na segurança pública. E aí eu quero abrir um parênteses para destacar aqui, né? Que o Amapá, ele entra lá no cenário nacional, em destaque, né, Perfeito. em relação à redução de crimes. Isso segundo o mapa de segurança pública, né? A gente tem esse... E a gente não pode deixar de falar. A gente precisa, cada vez mais, mostrar para a população o nível que o Amapá tem se inserido em relação O Amapá tá cada dia mais seguro. ao Amapá, cada dia mais Frente seguro. a desafios gigantescos, como o avanço das facções criminosas no norte do Brasil e na região amazônica em especial. E sem dizer que, por sermos um estado recente, né, da Sim, federação, a gente tem uma estrutura relacionada ao nosso nível de criminalidade que está esse desenvolvimento ainda em andamento, digamos assim. A gente ainda está se preparando, lógico, a gente tem condições e tem feito muito, né, eu digo a gente porque nós somos também da segurança pública, feito muito em relação ao que existe hoje, mas há o que se preocupar para o futuro, coisa que já está sendo feito, né? Coisa que está Exatamente. sendo feito. Exatamente. E, como você falou agora aí, né? Não é a gente que tá dizendo. É dado São estatístico. dados estatísticos. É o mapa de segurança pública no Ministério da Justiça, que foi Ministério- lançado essa semana, salvo engano. Quarta-feira, saiu quarta-feira. Saiu Quarta-feira. quarta-feira lá o mapa da Segurança Pública 2025, né? Com dados que vem do ano passado até esse ano, a diminuição do CVLI, né? Que é a morte violenta, né? É intencional, apreensão de arma de fogo, recente apreensão daí de 400 quilos de cocaína aqui no estado. Então, ao total, 700 quilos de droga. Cara, é realmente o Amapá mais seguro, pô. A gente tem que colocar, né, o quanto a segurança pública está sendo destaque para cá. E o senhor quer ver esses dados em termos reais, para além de qualquer visão política? Somente no IAPEM, mais de 500 policiais foram chamados nos últimos 2 anos. Eu acompanho quase todo ano aqui, o pouco que eu vivia, né, de longe. Toda vez que eu venho aqui, todo ano tem concurso para policial militar, para policial civil, para bombeiro. E aí também a gente... Já tá tendo turma sendo chamada. Sendo né? chamadas, a né? gente avalia o quê, né? Dentro desse contexto, dentro desse cenário. Talvez a população não consiga visualizar a complexidade que é gerir esse estado. Sim. Os níveis de fragilidade que naturalmente se tem no estado como o nosso, né? Eu tô falando geograficamente, Sim, em relação sim, sim, às dificuldades onde a nossa bacia hidrográfica essa fragilidade que tem, mas que ainda assim o governo do estado vem investindo Isso. na parte tecnológica, na parte da segurança como um todo, de capacitação dos nossos profissionais. E aí entra esse destaque que o senhor colocou, esse chamamento de novos policiais penais, e a gente também traz para a Polícia Militar, que aí sim a gente precisa destacar também o grande avanço. Eu acredito que esse governo foi o que mais chamou policiais militares nesse concurso, né? E dentro dos concursos públicos, eu acredito que foi ele. E a gente também tem, olha, só para você ver o quanto ele está se importando com a parte da segurança pública. Vem aí mais um concurso para oficial da Polícia Olha Militar. aí. Então, cara, isso é significativamente expressivo para a segurança pública. E aí para complementar isso, o senhor vê. O GTP, que é o nosso grupo de... E as pessoas podem não entender o quanto isso é importante, o quanto isso tem gasto. Mas o GTP, a nossa elite, a nossa tropa de elite da nossa tropa, eu tenho muito orgulho de falar deles. Gilmar, meu abraço, minha deferência, meu respeito a todo o GTP. Né? Eles estiveram aqui, foi um show. Melk é o nosso diretor da Polícia Penal, camarada que tá comigo. Só tenho elogios a fazer a ele. E esse ano formou um curso depois de muitos anos sem ter, né? E aí eu quero falar, formou o GTP, Pra ver formou que é o só COT, qualificação. tá formando o GTA, formou um CAT. E o que isso quer dizer para as pessoas, para a sociedade? Policiais altamente treinados. Altamente treinados. Elites sendo polícias com a mais variedade de capacitação. E 2, para fazer isso é muito caro. É muito dispendioso. E ter esse olhar é muito importante. E aqui eu quero fazer um abraço. Agora eu não posso chamar mais somente meu amigo. Para Vossa Excelência, meu amigo, doutor Zé Neto. Esse é diferença, né? um herói amapaense. E aí é importante ressaltar aqui que não só a questão de reforçar o quantitativo, capacitá-los, como foi o caso de dar oportunidade de vários outros cursos, né, de capacitação para os que já estavam, como também a
a nova tabela que vem para valorizar e motivar mais, né, Perfeito. os servidores, que é uma forma de melhorar também a qualidade do atendimento, né? Perfeito. Então, o que antes era defasado e de certa forma, o policial teria que fazer outras formas, e aí a gente já vai entrar numa outra seara do assunto daqui a pouco, outras formas de tentar complementar o seu orçamento, ele vai ter uma valorização e melhoria no seu salário. O que... E aí eu já puxo um assunto que talvez pode ser até um pouco delicado de conversar aqui com você, César, mas a gente sabe que antes de não ter devidos alguns procedimentos, havia, né, alguns comportamentos, digamos, eu vou dizer inadequados, para não dizer criminosos, né? Mas inadequados, coisa que logo quando se tem um ponto de vista estratégico, quando se vê de forma procedimental, se muda com nova gestão. E isso acaba mexendo, né, de certa forma, com um certo público que já estava acostumado a proceder, né, talvez de maneira duvidosa, de determinada forma, e agora vai ter que se adaptar a um novo formato de ações. Só que essa ação ela é direcionada para o quê? Para maior transparência, para maior segurança dentro do próprio sistema, né? César, eu queria destacar aqui só um momento em relação a essas reduções, né? A população, eu gosto de destacar isso, porque às vezes são informações que se perdem, né, e não chegam de fato onde devem chegar, como por exemplo a redução dos crimes violentos, né, os homicídios dolosos, a gente teve uma redução significativa, né? Isso muito devido a toda a estratégia que veio desde o Ministério da Justiça e foi implementado junto com o governador Clécio e todas as agências de segurança pública, né, em conjunto, coisa que tinha uma certa dificuldade de acontecer antes, porque, por exemplo, nós já somos do Estado desde 2010 e 2011, então a gente acompanhou essa evolução, né, de acontecimentos, então a gente vê a diferença de hoje. Desculpa. Então, assim, como a gente estava colocando, né, Moreno, no relatório do Ministério da Justiça, ele mostra que, aí vou pegar o base 23 e 24, mostra que o Estado teve uma redução de menos 28,71% dos homicídios dolosos. É muita coisa. Fica positivamente bem acima da média brasileira, que foi de menos 6,33%, né? Feminicídio lá que foi 50% a redução, pô. Então, a gente vê o resultado estatístico. 50% de redução do feminicídio, pô, no estado do Amapá. Pô. Latrocínio também teve uma redução de 69,3%. Pronto, essa é uma máxima que eu gosto muito de falar para as pessoas. Os números não mentem. Não mentem, né? Os números não mentem, os números não mentem. Mas isso, César, é reflexo desse investimento. Claro. Se não houver... É porque mudou o status quo. Nós estamos falando de números comparativos. Sim. Se nós estamos falando de número comparativo, é que mudou um status que existia. Era uma coisa e agora nós temos outra. E esse resultado de melhoria se dá por quê? Por tudo que nós acabamos de discutir aqui. E a devida sensibilidade dos gestores, né, em olhar e trazer pessoas competentes, porque muitas vezes a figura política, vamos dizer assim, acaba não escolhendo pela competência e sim pela conveniência, coisa que não aconteceu dentro do Instituto Penitenciário, que pelo visto foi pessoas com alto gabarito que trouxeram mudanças significativas, que hoje o resultado está aí, né? Tá os dados e os índices cada vez melhores. Eu posso falar por mim, pelo Dr. Luiz. Nós somos profissionais extremamente técnicos. Nós não temos ligações político-partidárias, né? Eu não tive aí no a privilégio de sentar com o doutor Clécio, apenas cumprimentá-lo, mas doutor Telinho, é difícil chamar isso, mas ele gosta, parece, de chamar assim, doutor Teles, é um vice-governador extremamente simpático, receptivo, atuante, ou seja, esses gestores do estado do Amapá estão fazendo essa diferença, né? E eu queria voltar só um pouquinho em relação à ZED. O que é diferente na ZED? Nada demais, o quê? O procedimento. Que procedimento nós estamos falando? Lá foi implementado, desde o seu início, a proibição de uso de celulares no interior da unidade. Através do quê? Do Bodycam. Toda pessoa que quer adentrar na ZED, ela é submetida à inspeção pelo Bodycam. E é proibido de entrar com aparelho celular. Isso, policiais, prestadores de serviço, advogados. E aí eu vou aproveitar para fazer um justo esclarecimento, se os senhores me permitem, sobre o que é Bodycam. Pronto. É uma tecnologia formidável, não invasiva, né, de inspeção corporal.
ela produz uma radiação não ionizante que faz com que a pessoa seja desnuda, entre aspas, e aquele avaliador, a pessoa que está fazendo esta inspeção, possa ter acesso, se essa pessoa tem ou não algum objeto ilícito no seu corpo. Ela vai para além das roupas, né? Inclusive no interior digestivo da pessoa, por exemplo, sem que você toque ela. Para além da eficiência... Isso é ótimo porque ainda cumpre as prerrogativas dos direitos humanos. Exatamente. Né? Para além da não invasão ao ser humano, aquela pessoa, a eficiência é muito maior. E esses fatores sonados, com procedimentos devidamente implementados, com policiais das EDs são incríveis. Os policiais das EDs são incríveis. Eles têm um corpo, um sentimento de o que faz ali é importante, de compromisso único. Não que os outros não tenham, mas eles nascem, né, não são policiais novos, nascem já com a ZED, com esse compromisso. Estão mantendo a unidade em alto padrão. Na unidade penal de ZED, até desde sua inauguração, não foi encontrado aparelhos celulares da unidade. Unidade extremamente controlada. Não tem fuga, não tem nenhum tipo de alteração lá dentro. Tudo isso são procedimentos que vão somando através de camadas e trazem os resultados positivos que nós estamos discutindo aqui da ZED. Maravilha, maravilha. Aqui um momento, porque eu tô vendo que a gente tá... A gente ainda não tem nosso mexão, meu amigo. A gente não falou nadinha. Quero aproveitar aqui, pessoal, para destacar a importância que nós temos de ter grandes parceiros ao nosso lado. Aqui, com essa grande presença, a gente não poderia deixar de presenteá-lo com essa belíssima degustação. Eu estou falando da Dona Lulu Gourmet. César, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, conheça o melhor buffet de Macapá. Estou falando da empresa que consegue oferecer para você o melhor, dentro dos seus melhores momentos. Ele consegue te trazer o que tem de melhor qualidade em relação à gastronomia amapaense. Então aqui a gente tem algumas entradas finas, isso aqui é para você degustar e conhecer um pouco do trabalho. E é bom, você come e já dá esse feedback. Olha, aqui tem de camarão rosa, tem de vários. Eu não consigo falar exatamente porque eu não tenho tanta finesse para falar de cada entrada dessa que a gente chama de entradas finas. Aqui a gente vê um pouco do trabalho deles, eles que são extremamente competentes e conhecidos aqui no estado do Amapá. Simplesmente uma melhor. Delícia, eu vou comer tudo aqui, se vocês deixarem. Fique à vontade, a gente vai degustando, vai conhecendo um pouco do trabalho. E eu já convido você de casa, que ainda não conhece a Dona Lulu Gourmet, entra no Instagram deles, já segue, Dona Lulu Gourmet, Dona com 2 N's, e você vai poder até mesmo contratar os serviços dessa grande empresa amapaense. Nós tivemos a honra de tê-los aqui com a gente na bancada também. A gente tem uma vertente mais empresarial, onde a gente conhece um pouco da história dos nossos empresários. E já te convido a assistir também. Mas Dona Lulu Gourmet vai melhorar o seu aniversário, seu casamento ou qualquer tipo de festa que você precisar de grandes alimentos. Então, vem com a gente, Dona Lulu Gourmet, o melhor de Macapá. Também quero aproveitar para falar, né, do cabelo, né? Posso deixar de falar da minha grande parceira. Pra gente que tem cabelo, né? É que a gente tem cabelo. Cara, isso aí eu não posso opinar. Não vai entregar. Porque assim, cabelo é uma responsabilidade muito grande, né? Pra gente que usa uma barba, pra gente que usa um cabelo, o cara quer cultivar. Não é à toa. Então já te convido, a Bosch Barber. É a melhor barbearia de Macapá. Por que eu falo a melhor? A gente não vende mentiras aqui, cara. O que a gente fala aqui é porque é testado, é comprovado. Lembrando que seu visual é seu cartão de visita, é a sua compra e venda, né? Exatamente. Então, cara, não ande por aí de qualquer jeito. Vá lá que esses profissionais, eles conseguem trabalhar em você tudo que você precisa para oferecer. Vou para uma entrevista de emprego, você não pode de qualquer jeito. Vou para uma entrevista ou então uma reunião que seja de suma importância, então vai lá, cara, já dá esse trato no teu visual, arruma o teu cabelo, a tua barba. Olha, eu fui lá logo cedo, já dei uma arrumada aqui, não sei nem qual foi o procedimento, mas a gente fala muito do visagismo que eles trabalham, né, que é justamente para te deixar alinhado. Então, barba alinhada, cabelo na régua, vai pra Bosch Barber, você não vai se arrepender. E o endereço deles é fácil, Duque de Caxias 955, lá no centro, que fica bem à frente da escola, do colégio Santa Bartolomé, Capitã. Então não tem erro, vai logo lá, agenda o seu horário, então entra lá no Instagram, segue eles, e você com certeza vai ter um corte de qualidade. Beleza?
Vamos falar da nossa casa também? Eu quero falar daqui de casa. A Energy, cara, se você tá afim de meter o shape, tá afim de treinar na melhor academia, melhor rede de academia do estado do Amapá, vem pra Energy. Os melhores profissionais, a melhor estrutura do estado tá aqui na Energy, tá? Energy na Zona Norte, Energy no centro, Energy aqui na Zona Sul de Macapá, que é no Garden, e Energy em Santana. E além da Energy de Belém, né? Energy todo lugar, cara. É uma rede formidável. Não é de academia. Você que pensa, é academia. Não. É um estilo de vida, cara. A Energy, ela é um estilo de vida. Você entra, você é bem recepcionado, você é bem acompanhado, você ganha incentivo de todas as formas. Tem várias modalidades de atividades físicas que são voltadas para criança, para adulto, para pessoas com determinados tipos de comorbidade, entre outras. Então, cara, você que quer estar num ambiente saudável, que quer estar num ambiente equilibrado emocionalmente, mentalmente, psicologicamente falando, e com pessoas que vão estar todo tempo ao teu lado, vem pra Enes, cara. Você não vai se arrepender. Esteja preparado todo o tempo. Eu quero até aproveitar, Moreno, para falar a Energy. Olha só, César, para você que ainda não conhece, a Energy, ela tá tão como é que eu posso falar, inserida, né, e se importando com o bem-estar social, que ela promove um projeto que chama 40 Dias. Esse projeto 40 Dias, o que é que eles fazem? Eles trazem a população, aquele cara que quer mudar de vida, e em 40 dias ele te mostra que é possível você dar uma reviravolta. Amanhã, a gente já está chegando ao fim desse projeto 40 Dias, é muito procurado. Aí o que que acontece? Olha só o plus, olha a cereja do bolo. Ao final, primeiro você treina durante esses 40 dias, você muda de vida. Sua alimentação, você tem acompanhamento nutricional, acompanhamento de todas as formas, né? Fisioterapeuta, enfim, eles te dão todo o suporte para que ao final você tenha um encontro marcado com a gente. A gente que eu falo. A Companhia de Operações Especiais do Estado do Amapá. Na verdade, a gente junta os nossos profissionais, nossos guerreiros, e aí o que que a gente faz? A gente testa você. Saber se você tem condições. A gente tem uma pista. Física, psicologicamente, mentalmente e emocionalmente. Ó, não é pra ter raiva da gente, tá? Mas amanhã vocês vão ser testados. Para aquele cara que disse que tinha condições, amanhã é hora de mostrar. Cara, então é fenomenal a Academia Energy sempre se importando com a questão da saúde da população amapaense. Vem pra cá, cara. Vai, não perde mais tempo. A Academia Energy é a melhor de Macapá. Vamos tocar o barco? Bora continuar? Na verdade, eu já sei onde eu vou fazer minha barba, contratar um buffet incrível e treinar. Aqui a gente fez o Charlie Cash é tudão. Onde foi que nós paramos aí? Eu acho que a gente parou na questão do body scan, a importância de exatamente. Olha, é um equipamento seguro. Mulheres grávidas podem ser submetidas à inspeção, crianças podem ser submetidas. Ele é amplamente utilizado em aeroportos internacionais. Ou seja, só tem benefícios, Só benefícios. E só traz qualidade para a segurança pública, né? Com certeza. Aquele dado que você mencionou antes da gente começar a conversar aí. Sim. Pô, radiação, né? O cara, não, eu vou passar no body scan, eu não posso nunca mais fazer nenhum raio-x, pô, senão eu vou pegar um câncer, pô. Comer uma banana tem mais energia ionizante do que passar pelo body scan. Ou seja, aqui quebra qualquer mito e qualquer dificuldade que alguém possa estar inventando e colocando na mídia em relação a uma ferramenta. Por quê? Importantíssimo. Quando o administrador vê que precisa dar um plus em relação a qualquer procedimento, ela precisa ter ferramentas. Claro. Capacitar pessoas, mas também ter equipamentos que ajudem e auxiliem nessa devida situação. Então, se a gente está tendo isso, é só evolução. As pessoas vão ter que se adaptar e é a nova realidade, né? Exato, e só tem benefício, como você bem disse. Nós também estamos preocupados com a capacitação dos nossos profissionais, estamos em interlocução direta com a Senapem para trazer um especialista para dar continuidade a treinamentos que já ocorreram, não ocorreram, começar esse treinamento. É muito legal a gente dizer isso. O nosso colega chama Vasquez, ele já foi na China, ele compra esses equipamentos. E lembrar que o body scan é uma política pública nacional. Inclusive, os nossos equipamentos foram doados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Uso de body scan e proibição de aparelho celular já é matéria vencida. Nenhum sistema penitenciário pode discutir mais isso. É certo. Não temos mais o que falar sobre.
é fazer, porque o Brasil já entendeu, são medidas, já é o presente. E eu vou lhe É o dizer que não se encontrou, não se trouxe argumentos que fossem contrários e que fossem levados em consideração em relação à mudança dessa postura. Então, vencida essa etapa, agora é só evolução, no caso, Isso. nesse mesmo sentido, né? De, vamos dizer assim, estrangular a questão da comunicação, que eu acho que foi até eu vou comentar aqui, pedindo a sua permissão, foi um tema que você puxou aqui, que a evolução do crime organizado se deu muito pela evolução da comunicabilidade no país como um todo, né? Então, acredito que a gente não pode ficar aquém disso, a gente tem que estar observando esse cenário e também tratando a segurança pública dentro desse mesmo contexto, né? Sempre falo, né? A segurança pública ela deve estar sempre um passo à frente da criminalidade. Ou a gente tem que estar acompanhando constantemente, porque evolui tudo muito rápido. É tudo muito acelerado esse processo. Eu estava falando para vocês mais cedo que até os anos 2000, nossas facções, organizações, eu não reconheço, quero um recado para a bandidagem, eu, Delmondes, não reconheço organização criminosa, no sentido de temê-las ou dar qualquer tratamento diferente para aqueles membros. Dentro do sistema penitenciário amapaense, qualquer um pode se titular do que for, mas da administração nossa será tratado como qualquer pessoa. Achar que chegar lá tem um título disso, supor que aquilo dá um título a ele, está extremamente equivocado. O tratamento para qualquer um dentro do custodiado é igual para todos. Nunca será privilégio para ninguém. É isso que eu ia perguntar. Não é motivo de privilégio, De porque jeito o cara nenhum. acha que é... De jeito nenhum. Tem algumas E nós questões. estamos tomando medidas para cada vez mais, outro recado, endurecer o combate às facções criminosas no interior das unidades prisionais amapaenses. E nós já endurecemos. Desde a Zé Éder, agora com o POP, e a tendência é endurecer mais. Agora, aqueles custodiados, isso é um recado para as famílias, que fazem parte da segurança pública, que têm vontade de mudar de vida, a gente também está correndo atrás de oportunidades. Capacitações para a área de trabalho, para a educação. Então, a gente tem uma máxima, nós policiais penais, quem tira a cadeia é o preso. Ele dá o tom do que ele quer. Ali é um lugar para pagar pelos seus crimes e ser reintegrado à sociedade. Ele pode se ressocializar e se capacitar ao mesmo tempo, ou ele pode simplesmente querer evoluir no crime e se dar mais mal ainda do que já está dando. E aí eu queria tocar, já que a gente falou sobre POP, né? E aí eu entro naquelas mudanças que já estão sendo percebidas, né? Desde a inauguração. E aí eu quero entrar mais especificamente nesse POP, nesse Pronto. procedimento. E a minha vinda para cá, né? Que a gente tá lá na Zé Éder. Até então, essa minha atuação na Zé Éder, eu fiquei aqui, ficava 30 dias, e voltava para Brasília, para outras missões, voltava a ficar mais 30, 20, e passei de 23 a 24 indo direto. E doutor Zé Neto e doutor Luiz já tinham me cogitado essa possibilidade da criação desse cargo de diretor-presidente adjunto, que não tinha no IAPEN, né? Essa figura, que onerava mais ainda, dificultava mais ainda o trabalho do doutor Luiz. É um volume absurdo de... Um sistema penitenciário é uma cidade, é como se eu fosse um prefeito. Nós temos problemas de esgoto, de iluminação, de estrutura, que se arrastam de muito tempo, né? E imagina você tocar isso sem uma pessoa para lhe auxiliar. E sempre nessa parte de consultoria aqui junto ao Estado, acabei me afeiçoando ao Estado do Amapá. Quando foi agora, entre final de 24 e 25, veio o convite para que eu pudesse assumir nessa condição de diretor-presidente adjunto. Confesso que é um desafio gigantesco, e todos os dias, a gente não mata um leão, não. É um dinossauro, um crocodilo, 5 dragão, porque o sistema penitenciário, não que as outras áreas de segurança pública não sejam, mas é uma área muito sensível. Está falando de pessoas que estão custodiadas sob a tutela do Estado. E, para além disso, eu tenho uma fala, coronel do BOP, agora eu não vou citar o nome do coronel para não fazer uma injusta... Mas eu vou deixar na conta do coronel Marcílio. Ele é um estudioso da polícia, né? Ele diz o seguinte: muitas vezes cabe à segurança pública o papel de promover ações sociais de outros segmentos em razão de só a polícia chegar em determinados lugares. Então imagina, a dificuldade que o sistema penitenciário tem, e muitas vezes as pessoas chegam sem 18, 19, 20 anos, jovens, sem educação, sem capacitação profissional. Muitas vezes essas pessoas sequer tiveram acesso à saúde, nunca passaram por um exame de sangue, nunca passaram por um tratamento odontológico, e tudo isso nós temos que fazer durante o cumprimento de uma pena, que pode variar 4, 5, 10, 15 anos. Então,
para além de tudo isso, a parte criminal, a parte de segurança que se tem no sistema penitenciário. É um papel de tutelar no sentido Exatamente, amplo, no né? amplo Não no mesmo. sentido estrito de só estar com ele lá dentro de uma prisão, né? No E caso, aí- é cuidar dele também, né? Perfeito. Eu só ia perguntar para mim assim, então, qual é o objetivo de uma unidade como a Zé ou qualquer outra unidade? A ordem de disciplina, ela se implementa para que nós possamos fazer o quê? As pessoas custodiadas de liberdade, as assistências previstas na lei. Especial trabalho e educação. Mas você consegue dar trabalho e educação em unidades prisionais das quais você tem um domínio. E aí é um desafio muito grande conseguir Exatamente. primeiro chegar nesse cenário para poder conseguir implementar essas políticas públicas Combater internas, as né? facções, não dar brecha com ausências do Estado, dominar a unidade para você poder. E eu vou dizer por que isso. Em diversos cenários nacionais, nós temos, por exemplo, casos que a facção criminosa vende ao preso a marmita que é dada a ele. Ou seja, está utilizando a Que estrutura nós do Estado pagamos, né? para ganhar, para oferir lucro e aí Exato. continuar o intento criminoso. É isso que a facção criminosa faz. Jovem que está me ouvindo, é isso que eles fazem. Eles são opressores. Eles vendem vagas de cama. Né? Eles vendem, eles obrigam, eles criam esquemas perniciosos que os familiares têm que pagar suas dívidas através, por exemplo, de prostituição. E é isso que nós já estamos combatendo e vamos combater com todo o afinco do sistema penitenciário amapaense. E lembrando que, como o senhor comentou, isso está incluído todo o sistema judiciário também em Isso. conjunto, né? Ministério Público, tudo Exatamente. já visualizando esses cenários. Com certeza. Isso que eu estou citando não é aqui do Amapá, não. É um cenário a nível nacional. Que as facções propagam, independente de quais sejam. Tá? Tudo que é relacionado à facção criminosa é um desastre. É um perigo, é um câncer que nós temos que combater e nós estamos combatendo com remédio que tem que combater. Então, em relação a esse crescimento, o nosso papel é acabar isso. E voltando a essa parte da reintegração, ela é de suma importância. Ela é o papel da polícia penal, é reintegrar essa pessoa. Por quê? Porque nós estamos pensando em segurança pública no sentido lato sensu, em especial contra a reincidência. Então a minha vida, depois dessas conversas, se deu neste ano. Salvo engano, eu cheguei. 2 de março. Abril, março. 2 de abril. Eu chego aqui. Em 5 de maio nós implementamos o POP. O procedimento operacional. Quando eu chego, o que é a minha missão? Ora, o doutor Luiz e o doutor Zé Neto falam: o que o senhor fez na TED, a gente quer expandir, observar todas as nuances, as dificuldades para o sistema penitenciário amapaense. Eu não lembro exatamente a data, mas a gente teve uma grata oportunidade de contatar com o senhor dentro do sistema de... Por coincidência, né, que o senhor ainda começou a conversar com a gente dizendo que era um policial penal federal e que estava lá no intuito de trazer alguns procedimentos das instituições federais, fazer um mapeamento para ver como é que funcionava aqui. E por coincidência aconteceu uma Eu vou deixar o senhor contar essa crise, que é bastante inusitada. Nós fomos acionados, né? Para quem não conhece, tanto eu como o Sargento Nobre somos da Companhia de Operações Especiais e somos especializados em negociação policial. Fomos contactados através do nosso comandante direto lá do Batalhão de Operações Especiais, a pedido do então secretário, para que a gente auxiliasse, né, uma crise que estava acontecendo dentro do sistema penitenciário. E fomos para lá, né, a auxiliar. Por coincidência, o senhor estava lá presente e analisando. E também tem devida competência para tal assunto. Chegou também as equipes do bombeiro para dar o devido auxílio e, graças a Deus, a gente conseguiu evitar um possível autoextermínio, né? E conseguiu resolver a crise de forma bem pacífica e eficiente, né? E é muito legal a gente tratar desse assunto para dizer o seguinte: a polícia penal, o papel dela é salvar vidas. Quer seja as vidas externas dos muros, controlando as facções criminosas e evitando que haja propagação de violência de dentro para fora, mas também custodiando a vida das pessoas que estão lá dentro. Certo? Uma preocupação Exatamente. Então, quando constante. a Né? polícia penal, junto com a polícia militar, junto com os bombeiros, e fomos lá salvar uma vida de uma pessoa, em tese, para alguns, não deveria ser descartada. E nós não consideramos essa hipótese de maneira alguma. Tô falando também sobre a promoção, né, do bem-estar do educando, né?
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o novo... Pop. Não, é o promotor de saúde prisional. Cara, esse é um O projeto muito legal. próprio preso, né? O próprio Isso. educando ali, Próprio... sendo um promotor de saúde dentro do sistema penitenciário, né? Esse projeto, ele foi inclusive premiado nacionalmente, e eu quero fazer a justa homenagem aos campeões, que é o nosso diretor de tratamento penitenciário, o Henrique Lemos, camarada extremamente aplicado, compactua com a nossa visão de administração, e também a doutora Nádia, a enfermeira que estava à frente desse projeto, brilhante, inclusive será de modelo e replicado para nível nacional. Como o senhor bem disse, alguns presos são selecionados, passam por um treinamento bastante específico para servir de agentes de saúde, ou seja, nós conseguimos ampliar a capacidade de atenção à saúde das pessoas custodiadas, utilizando a própria massa carcerária, né? Em especial para o controle de doenças extremamente possivelmente contagiosas, né? E que fazem um mal, que precisam ser controladas para a pessoa. E aí vale destacar o combate à tuberculose, né? Que precisa de medicação, de atenção contínua. Um acompanhamento contínuo. Então nós temos isso bacana, é um projeto muito legal. E para diversas áreas, nós temos hoje as obras que são feitas no IAPEN, quer seja da construção da nova penitenciária, que a gente vai falar sobre isso, quer seja sobre a reforma de telhados, por exemplo, a mão de obra utilizada pelas empresas que estão prestando serviço é mão de obra carcerária. Eu gostaria só de pegar já o gancho dessa informação e que a gente pudesse expor um pouquinho para a população em relação aos benefícios, em especial para o preso que cumpre essas penas. O que ele, de fato, há uma certa redução de sua pena? Como é que funciona? Perfeito, ótima pergunta. Para aqueles que trabalham, né, no sistema penitenciário, nesses casos que eu disse aos senhores, para empresas particulares que visam lucro, né, eles são devidamente pagos. Eles fazem, esse dinheiro é colocado numa poupança para eles quando saem do sistema. Podem também ser utilizados pela família. Isso é controlado até pelo Conselho da Comunidade, também um parceiro nosso. Isso tem um controle sobre isso. Porque não é justo a pessoa trabalhar, né, sem receber. Para além disso, ele reme dias de pena. Salvo engano, agora eu não quero ser... Mas se não me engano, é 1 por 3. Eu vou pesquisando aqui para ter melhor... 1 por 3? Obrigado. 1 por 3, né? E fora que, além de tudo isso, além do dinheiro, nós estamos colocando a pessoa para trabalhar, para não ficar ociosa no interior do cárcere, para aprender uma profissão, para poder voltar. E eu quero fazer um apelo à sociedade. Recebamos os nossos iguais quando retornam. Não é porque a pessoa esteve presa em determinado momento da vida dela que ela vai se manter desonesta. Eu ia entrar com um adendo que esse público, né, carcerário, acredito que ela há eu não sei se eu tô sendo leviano falando besteira, o senhor pode me corrigir, por favor. Há uma caracterização, acho que há um serviço de inteligência de entender o cenário do camarada. Não é qualquer preso que vai atuar, que vai ter a possibilidade de ter esse benefício. E também os que têm são acompanhados devidamente para entender se realmente esse cara tem, se ele está realmente sendo ressocializado ou se ele está aproveitando de um cenário para se beneficiar, né? Perfeito. Tá todo um trabalho de inteligência, de classificação dessa pessoa, de acompanhamento dele durante as atividades. E aí isso traz para o cidadão de bem da rua dizer assim, não, pô, o sistema penitenciário está fazendo esse serviço e está sendo bem feito, então eu posso me sentir confortável em ressocializar e em readaptar. Assim como no Amapá, a tuberculose ainda representa um dos maiores desafios de saúde pública no sistema penitenciário brasileiro. Em ambientes de vulnerabilidade, prevenir e tratar essa doença é uma missão urgente. No Amapá, o Instituto de Administração Penitenciária, em parceria com o Ministério da Saúde, decidiu enfrentar esse cenário com inovação e colaboração. Assim nasceu o projeto Promotor de Saúde Prisional. Exatamente. Ainda nesse contexto, a gente coloca mais uma vez o Amapá sendo mais seguro. Tuberculose pleural. Porque dentro eu estava grávida, sistema
penitenciário, por uma internação prolongada, de 45 dias aproximadamente. Esse olhar clínico tentando fazer a ressocialização de forma digna. Depois que eu retornei para o IAPEN, né? E aí esse retorno, pude ter um olhar isso, você vai ter, de fato, uma palma mais segura. Sobre essa questão da tuberculose no sistema prisional. Ex-detento, no caso, e aí, né? então, eu fui agora, pesquisar de que forma eu poderia estar contribuindo e ajudando a minha equipe a implementar, a garantir tanto a adesão 100% ao tratamento, quanto também o diagnóstico precoce da tuberculose. Eu descobri que é possível arquitetura e engenharia inserir já saem para o os mercado de próprios trabalho, internos e não envolvê-los no trabalho e na política de atenção à saúde prisional. Então eu decidi construir um projeto onde a gente pudesse capacitar alguns internos que tivessem formação prévia na área da saúde, está fazendo de tudo para implementar uma fábrica e que tivessem interesse em trabalhar como promotores de saúde dentro do presídio. Para mim é como gratificante poder ajudar, para levar tá realizando esse projeto junto com os promotores aos municípios, às prefeituras, aos hospitais. Assim também como para mim é gratificante poder estar produzindo qualidade de vida da sociedade, servindo diretamente a sociedade, alertar os demais internos também que estão dentro da cela, fazer com que eles alguns exemplos de modelos que já deram certo e que poderiam ser implementados aqui. Aqui eu quero chamar três se tratando melhor é para incríveis. eles, assim como é melhor para a gente, entendeu? Vamos para vocês, porque menos pessoas têm tuberculose aqui dentro, será melhor para que os demais prisional e gera lucro para o Estado. O Maranhão hoje tem mais de 300 quilômetros pavimentados com bloquetes feitos no interior da unidade prisional. O Ceará tem indústrias e empresas como uma empresa, agora eu não posso fazer a propaganda, mas uma empresa de lingerie, de meia, de cueca, nacionalmente famosa lá dentro do sistema. E eu vou dizer que até para mente, né, para o psique do próprio preso se tornar útil para a sociedade é um formato que traz ele a maior vontade de realmente se ressocializar, de se tornar exemplo para os seus familiares e a sociedade como um todo, né? Eu não coloco somente essa vontade de se ressocializar, mas também eu acredito que essa ocupação mental dele faz com que ele, de fato, não fique inserido naquele contexto de criminalidade. É verdade? Para nós, o preso trabalhando é garantia de muito menos ocorrências problemáticas. E o trabalho dignifica o homem, né? Sempre. E aí, sem dizer que, né, é um papel de endurecimento contra o crime, como a gente está colocando, só que também é um papel de acolhimento e capacitação do próprio reeducando. Então, é um conjunto bem legal, eficiente e que está trazendo um resultado incrível aqui para o estado. A mais segura, né? Sem dúvida. Esse vídeo que está passando aqui atrás, né, é sobre o projeto. O projeto foi apresentado em Brasília. É um projeto genuinamente amapaense. Amapaense. Tá aí, ó. A gente vai exportar, então, um projeto para o sistema nacional aí, né? Falando em projeto, Nobre, bora aproveitar para falar do projeto da LAP? Pronto, agora, cara, eu preciso falar aqui, que é uma situação muito importante. Sobre um projeto que a LAP, um evento que a LAP vai organizar segunda-feira, dia 16, tá lá no auditório João Queiroz, que fica no interior da LAP, tá? É sobre o encontro pelo orgulho autista, tá? Menos ruídos, mais respeito, certo? Nós sabemos que quem tem o espectro autista, ele tem uma sensibilidade maior, né? A ruídos, né? A ter uma sensibilidade maior a situações onde podem interferir ali na sua sonora e visual. Então, a LAP vai promover esse evento, né, com palestras dentro da LAP, lá dentro do auditório, pela parte da manhã, lá, a partir das 8h30 da manhã. Você que quer conhecer mais, você que quer participar, você que trabalha nesse ramo diretamente com o espectro autista, compareça às 8h30 da manhã, dia 16, segunda-feira, lá na LAP. Tá? Você vai ser super bem recebido e vai participar de um evento de excelência. Certo? E dá para destacar, né, Nobre, que o evento vai ser transmitido ao vivo lá no link no YouTube. Então a gente já aproveita para convidar você que está assistindo a gente, vai lá, olha só, entra lá no Instagram da LAP, olha, alap.oficial,
E lá você já vai ter um pouco mais de informações em relação a isso. Pra gente que tem familiares aí nessa condição, pra gente que se sensibiliza com isso, é muito importante a gente estar inserido nesse contexto e entender um pouco mais. Essa sensibilidade deve ocorrer. Afinal de contas, quanto mais nós nos unirmos em prol dessa causa, menos sofrimento a gente vai ter em relação principalmente essas crianças, né? E se eu falar na mesa que vocês têm um autista diagnosticado nível 1? Sério? Sério. Olha aí, incrível, cara. A gente não pode escapar disso aí, né, cara? É viver para servir os outros, para falar um pouco sobre tudo que tem dentro da nossa sociedade é importante. Então, para você que pretende trabalhar, que já trabalha, para você que tem alguém, né, na família e pretende servir e ser uma pessoa melhor para essa pessoa, ao evento dia 16, né? A gente já pega aqui a opinião de César, né? Que ele já acabou colocando esse... Olha, as mães e pais autistas, e quando os filhos nascem, se preocupam como é que essa criança vai vencer as dificuldades. Haja vista, o espectro autista tem 800 tipos de manifestações. Nós temos autistas que são falantes, como eu, e temos autistas que são extremamente introvertidos. Nós temos autistas que têm dificuldades com som e todos autistas como eu que têm dificuldade com objetos, texturas. O que eu vou dizer para vocês? Tenham apoio, procurem as terapias para entender as nuances de cada criança. Cada autista é um autista. E fiquem tranquilos. Há muitos autistas em ótimos lugares. Há presidentes da República, há grandes diretores de empresas multinacionais, há autistas fazendo coisas inimagináveis por todo o mundo. O que isso aflige muito os pais autistas. Será do meu filho? Será o melhor dos cenários. As pessoas que vão viver com ele, tiverem a sensibilidade de entendê-los, terão um ser humano com potenciais particulares. Eu, particularmente, além do autismo, tenho um grau de intelectualidade, né, que muitas vezes me beneficiou e outras vezes me atrapalhou. Então, assim, aquelas histórias de autismo é moda, é mentira. Autismo é frescura, é mentira. Agora estamos numa sociedade que tem um olhar para essas pessoas com condições especiais e diferente das demais, que é o meu caso. Na minha geração não tive essa oportunidade, isso não é culpa dos meus pais, até porque a informação não existia, mas hoje nós temos uma informação num programa falando de segurança pública e eu tenho uma grata... Cara, tô muito feliz, assim, tô até emocionado. E o que é mais... Você acha que até meu tom de voz mudou, assim, porque, você sabe, saber que isso tá acontecendo, saber que... Bacana. E os pais, eu sei o que vocês passam, sei todo dia o que sabe, ver uma criança diferente, de um jeito diferente, e vai passar. As terapias são fundamentais. Mais uma vez, o Estado do Amapá é à frente, né? Eu já conheço várias dinâmicas do governo e aqui quero fazer a devida homenagem à Assembleia, que está preocupada com o assunto. E é isso, pais. A gente vai chegar lá, o auxílio de vocês de um jeito muito melhor. E agradeço a todos aqueles que me ajudaram a chegar aqui. Eu acho que tão importante quanto tudo que o senhor falou, né? Pelo seu ter o espectro autista, mas dizer que o autismo não é uma doença, cara. Uma condição. É uma condição, é um elemento diferencial que todos os seres humanos acabam tendo e acaba que os que têm espectro autista têm esse diferencial. É aprender a lidar e procurar os meios, né, de informação para cada vez estar mais capacitado para lidar com isso. Para você ver como, eu costumo dizer, como Deus é maravilhoso, né? Ele colocou a pessoa certa no momento certo em que a gente ia falar. E eu acredito até que, eu não sei qual é a sua se você é religioso ou não, mas eu acredito que Deus usou você para reconfortar vários pais e mães e até outras pessoas que estão ouvindo você nesse momento. Então, cara, é fenomenal isso. Então, para você, cara, que tem um familiar, um amigo, com espectro autista, vá lá no evento. Vai ter distribuição de abafadores, tá? Abafadores sensoriais para quem necessita ali, quem tem a condição de dificuldade com a audição, tá? Vai ter uma apresentação de piano só de pessoas com espectro autista. Os caras tocando piano lá, velho. Deve ser fenomenal, porque tudo que a gente percebe dos autistas são teclado,
Não foi, velho. Essa habilidade musical eu não tenho. Pô, Mas cara. assim, eu digo pra vocês assim, é um tema muito importante da gente conversar. É algo que a gente não pode mais deixar escondido, né? A gente tem, assim, eu por ser um autista recém-diagnosticado, tenho ainda vários impulsos. Será que se eu falar isso vai mudar a percepção da pessoa sobre mim? Nada. Mas é problema dela, não meu. Eu nasci e vou morrer com essa Pronto. condição. né? Exatamente. E a cada dia eu tento melhorar, como qualquer ser humano, superar as minhas vulnerabilidades de interação social. Ah, mas esse cara é professor, ele fala, é palestrante. Nossa, vocês não sabem como é o nosso dia a dia na nossa Pra casa. conseguir chegar a esse ponto, né? Estar pronto e preparado para esse momento, né? Há um desgaste, a gente implementa muita energia pra isso, né? Mas também não é desculpa pra nada. Isso é só mais uma degrau pra quem a gente vence. E aí o jovem Pronto. autista, você que tá me ouvindo, que foi recém-diagnosticado, você que tem suspeitas de comportamento, procure os especialistas. Ser autista não é ser doido, você não vai tomar remédio, não vai ser amarrado em camisa de força. Pelo contrário, a nossa vida tende a melhorar depois que a gente tem um diagnóstico. Pra mim foi um alívio, foi um aconchego. Entender por que eu era diferente. Entender, aceitar e se preparar, né? Estudar, entender todo o contexto para poder se adaptar Se eu à nova soubesse realidade. dessa grata surpresa, eu teria vindo com o meu cordão. Vai ter a distribuição também de cordão de Isso girassol aí, lá isso aí. no evento, tá? Então, fique à vontade, compareça segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, no prédio da ALAP, tá? Lá no Eu acho que eu vou auditório. me autoconvidar pra ir. Pronto, Vou já fazer o tá possível. convidado, Eu não tá? sei se eu tenho uma agenda, mas se eu tiver agenda, com certeza eu acho que eu vou me convidar pra ir. E aí o senhor vê como o nosso programa ele tem essa sensibilidade de forma geral Muito em tratar bonito. grandes assuntos. Eu falo para quem nos acompanha, a gente sempre traz grandes convidados de peso para falar de segurança pública, mas também a gente entra em assuntos como um todo que vão beneficiar a nossa sociedade, né? Vamos lá, voltando a alguns assuntos Vamos voltar para os de assuntos de segurança pública. A gente vai querer puxar... Eu quero uma curiosidade quanto ao sistema penitenciário, especificamente do nosso estado. Perfeito. Quais são as dificuldades que o senhor vê que... O senhor já passou nos 27 estados, o senhor falou, né? Já visitou os 27 sistemas penitenciários. O que no Amapá é específico? Qual a dificuldade específica do Amapá aqui com relação ao resto do país? Nós temos dificuldades endêmicas, dificuldades comuns. As dificuldades comuns são, por exemplo, estruturas físicas. Unidades prisionais que vão sendo construídas ao longo dos anos para uma determinada realidade de perfil de pessoas criminosas, e isso, com o tempo, não acompanha. De certa forma, a estrutura nossa- defasada. Exatamente. A nossa era um sistema rural, né? Exato, uma colônia agrícola. Colônia agrícola. É importante frisar isso, né? Isso. Porque a evolução do Estado acabou abraçando o sistema penitenciário e ele teve que se adaptar a isso. E aí, o que nós temos? Adaptações, muitas vezes em prédios que não estão devidamente adaptados. Poxa, tem condições que a gente vai tendo que ir lutando dia a dia. E outra, eu não sei como é que foram o passado do Estado amapaense. Esse governo vê muita atenção, inclusive na parte de aporte financeiro, mas alguns não veem. Isso causa essas dificuldades. Implementação de tecnologias, captação de profissionais, recursos tecnológicos, tudo isso E humanos, né? e humanos. Então, assim, o que eu vejo de dificuldades daqui? Primeiro, essa questão estrutural. Né? Uma unidade prisional muito antiga, que foi sendo construída dentro da sua área, diversos pavilhões com nuances estruturais diferentes, isso por si só já causa uma grande dificuldade. Né? Eu não posso falar do passado, mas nós estamos numa corrida diariamente para trazer essas tecnologias para cá, a ausência de tecnologias, por exemplo, não posso falar de tudo, mas a gente está buscando, procurando, levando às autoridades a necessidade dessa implementação de tecnologias, mas para todas essas adversidades nós temos o recurso humano. A Polícia Penal do Amapá é uma polícia penal que quer essa mudança, é uma polícia penal que está abraçando essa mudança e vai com tudo para esse novo cenário e já está escrevendo essa nova história. Então nós temos essa dificuldade. É claro que ninguém agrada todo mundo, tá? Existem pessoas que não concordam, que destoam, mas é um direito delas, desde que elas tenham as suas responsabilidades de execução do seu serviço. O que as manifestações pessoais delas têm todo o direito de fazer e eu sou o primeiro a apoiá-las. Mas a execução do serviço tem que ser feita. E
independente das condições estruturais que sim atrapalham a execução do serviço, você não pode utilizar isso para não executá-las. Então, eu não posso falar que o meu carro, como policial militar, não é adequado para o patrulhamento ostensivo e deixar de fazer porque aquele carro eu acho que não é adequado. Eu vou fazer o quê? Dentro dos limites que eu tenho, o melhor que eu posso com aquele instrumento. Essa eu acho que é a máxima das pessoas que buscam excelência. E segurança pública sempre vai ser isso, né? Exato. Porque por mais que você tenha os melhores equipamentos, esteja mais evoluindo em relação à tecnologia, mas sempre vai ter coisas que você vai achar que não tem que ser assim, que tem que ser assim, que poderia melhorar, né? Que pode melhorar, que pode ser mais rústico, que pode ser mais tecnológico, mas são opiniões diversas que não pode atrapalhar o resultado fim, né? Exatamente. E aí, em relação a isso, o que nós fizemos para transplantar, para superar essa problemática? Nós desenhamos, e aí foi a minha missão principal, um planejamento operacional padrão. Esse POP, né? Todas as polícias têm, e até hoje não existia esse procedimento, esse documento no âmbito do sistema penitenciário amapaense. O POP está implantado há quanto tempo? Desde o dia 5. Esse mês? Do mês passado. Do mês passado. E nós vamos falar do que esse POP provocou. Foram quantos POPs já criados? Na verdade, o que nós fizemos? Essa é uma medida do Dr. Luiz, como eu disse, ele tem uma visão de contexto, de gerenciamento muito ampla. O POP, ele é um documento que se mantém vivo, porque nós temos modificações periódicas, haja vista as necessidades, então nós temos um processo de experimentação, e quando esse processo dá certo a gente mantém, quando dá errado a gente recua, a gente senta com a polícia penal, com os analistas de execução penal para ouvi-los, isso é importante frisar, tá? Durante a execução do POP, da penitenciária masculina, todos os chefes de plantão participaram, o sindicato pôde participar, nós recebemos o sindicato para ouvir as necessidades, muitas coisas foram mudadas também em razão do que o sindicato trouxe para nós de feedback, né? Agora, nós temos máximas que não estavam ali para serem modificadas, tais quais, e a mais importante é a proibição de atividade de aparelho celular de qualquer pessoa no interior da unidade, né? Então, já entrando dentro do POP propriamente dito, essa foi a primeira medida tomada. E na visão geral, né, técnica, não é o meu caso, mas eu vou dizer assim como um telespectador externo. Eita. Tirar qualquer comunicação interna, por mais que a pessoa não tenha nenhum tipo de interação com facção criminosa, qualquer coisa do tipo, mas tirar qualquer comunicação é um fator básico de segurança. Básico. Isso aí não tem mais o que discutir. Inclusive, a legislação não permite. Nós temos, inclusive, um tipo penal para quem tenta adentrar com aparelho celular ou periférico no interior de unidade prisional. E se eu não me engano, é uma lei de 2014, eu não tenho certeza. Então, isso é fato que a gente está trabalhando. Então, a primeira medida que nós tomamos foi o quê? Aí vem a minha parte. Eu dividi a nossa ação do POP na teoria dos círculos concêntricos. Eu trabalhei por áreas. Para quem, de uma maneira rápida, o que é essa teoria? Ela é o quê? É como se fosse uma boneca russa. O miolo é o nosso eixo mais importante de atuação. E aí você vai abrindo em camadas a sua capacidade de atuação. Não adianta eu chegar e implementar tudo de uma única vez? Eu ia perguntar mais ou menos nesse sentido. Como é que foi a idealização que o senhor já falou? Como é que foi a estruturação e também como está sendo a implementação, né? A difusão desse conhecimento para poder... Da onde vem esse conhecimento? Vem de uma experiência combinada dos policiais penais amapaenses com a minha experiência desses 19 anos. Nós sentamos e produzimos esse documento que está em processo de produção. E aí a gente começa a implementar. Tivemos vários desafios, multicausais, estrutura, algumas pessoas que foram contra a implementação. Isso é natural. Isso é natural. Estrutura em todos os sentidos, não só as físicas, mas de equipamento. Ninguém vai aqui tampar o sol com a peneira. O IAPEN tem um atraso nesse aspecto. Nós estamos fazendo de tudo para realizar. Hoje, eu já posso dizer que os policiais penais já possuem o seu armamento individualizado. Não tem para todos, desculpe, não é o melhor armamento, mas hoje todos podem utilizar o seu equipamento. Nós estamos implementando e comprando, com a ajuda da Sejusp, mais equipamentos de menor potencial ofensivo. É de suma importância para o sistema penitenciário, né? E outras muitas medidas. Agora, quer dizer que é um mar de rosas? Quer dizer que as condições... Não quer dizer isso. Tá? Nós temos, por exemplo, agora enfrentando uma crise do esgoto e do lixo e da comida. Eu vou já falar sobre ela. São crises que são severas para o sistema. Mas aí, voltando à teoria dos ciclos concêntricos, então a gente dividiu isso, delimitamos uma área de segurança máxima no interior da unidade de cadeia, e a partir daquele momento, daquele local, não se entrava com o aparelho celular lá. E para isso, para nós fazermos essa barreira, nós tivemos várias medidas. Inspeções com auxílio
de equipamentos eletrônicos, uma mudança de mindset, né, de pensamento dos policiais penais através deste documento orientativo e um trabalho diuturno, muitas vezes cansativo, muitas vezes desgastante, de linha de frente desse que vos fala, com uma equipe maravilhosa. Todos vocês da minha equipe, muito obrigado pela confiança que tem em mim. Muito obrigado a vocês de coração. Vocês sabem quem eu estou falando. Vocês são fundamentais. Ninguém forma sozinho. Aqui os caveiros para dizer isso. Ninguém forma sozinho. Aí. Tá? Obrigado. Não estou fazendo... Tudo que eu estou falando aqui é em nome de pessoas. Não tem nada. Primeiro no Senhor Jesus Cristo. É meu dono. Quem me rege. E depois as pessoas que estão comigo. Eu agradeço todos os sacrifícios que eles colocaram nesse projeto, em acreditar em mim, acreditar no Dr. Luiz, né? Acreditar no governador nesse projeto. Então, nós já atuamos. E aí eu quero trazer alguns resultados para vocês. Como eu disse, eu gosto muito das estatísticas, né? O que esse resultado trouxe? Este ano, nos 3 primeiros meses, nós estávamos tendo um crescimento preocupante em relação à apreensão de aparelhos celulares no interior da unidade masculina. E aí nós começamos o trabalho já com a pessoa do ex-coordenador de segurança, o Adriano, um policial fantástico, no começo do ano. E a gente tem os seguintes dados. E são dados bastante interessantes. Então, nós tivemos, infelizmente, no mês de março, uma alta. Nós realizamos 38 revistas. Essas revistas elas acontecem em determinadas celas e pavilhões ao mesmo tempo. E tivemos uma apreensão de 125 aparelhos celulares. É um número muito alto, um número que nos causa preocupação. E aí começamos a implementar essas novas medidas. No mês subsequente, em abril, eu já estou aqui no estado, então que eu fiz com que isso acontecesse, mas é esse processo de mudança, nós fizemos 27 revistas e apreendemos 30 celulares. Peraí, vou repetir esse número de novo. 38 revistas, 125, isso em março, 125 celulares. Abril, 27 revistas, 30 celulares. Já uma queda de quase 70%. Mas calma, Delmontes, você não fez o número de revistas que no mês que você utilizou como base. Então tá bom. Mês de maio, realizamos 37 revistas e aprendemos 36 celulares. Ou seja, já há uma significativa com certeza, mas diminuição. Para além disso, para além da minha fala, porque vamos supor que alguém fala, ele está manipulando os dados, eu vou trazer outros dados. Neste último mês, nós tivemos a maior apreensão de drones tentando entrar com objetos ilícitos na unidade prisional. Modus operandi começa a mudar. Mudando. Nós tivemos a entrega de bilhetes para comunicação de visitantes para com os presos. Ou seja, já está voltando ao modo arcaico porque não está dando certo. Isso? Por que estão fazendo isso? Por que os visitantes estão se utilizando de papel para se comunicar com seus parentes? Nós tivemos, salvo engano, vou dar um número mais ou menos, mais de 10 pessoas que foram visitar presos, apreendidas. Com drogas, tentando entrar no interior do IAPEN. Ou seja, é um endurecimento que faz com que evite muitas coisas acontecerem. E aí, de certa forma, é complicado a gente só tratar os dados, mas a realidade em si muda quando acontece isso, né? Como a gente colocou no começo aqui, são esses celulares, essa comunicação que faz com que a nossa vida fora aqui, nós cidadãos de bens, tenha uma segurança maior ou menor, caso falhe isso, né? Isso influencia diretamente. Olha, aquele golpe que vocês escutam de telefone, isso sai do interior de unidades prisionais. Não estou falando que é daqui do Amapá, não. É do Brasil todo. Né? Ordens de execução sai do interior de unidade. Então a gente combater isso é mais segurança na rua, isso é fato. E para além da questão da retirada do celular, nós aplicamos um método que é a segurança aproximada, ou seja, é a presença contínua do Estado em tudo que o preso faz lá dentro, excepcionalmente na cela dele. Saiu da cela dele, o Estado está perto. O acompanhamento, o uso de uniforme, nós uniformizamos os presos. Infelizmente, o Estado ainda não consegue pagar o uniforme, nós estamos trabalhando muito nisso, mas hoje, por determinação do nosso diretor-presidente, as roupas para serem utilizadas pelos internos, elas têm cores definidas, a família leva a cor do uniforme, então nós já temos quase toda a massa carcerária, pelo menos a penitenciária masculina já uniformizada. E dá um aspecto de diferenciação e inclusive... Pelo contrário, dá um aspecto de igualdade. Todos ali se tornam pessoas iguais. Entendi. Né? Todos usam a mesma roupa, todos têm o mesmo tratamento. Então a segurança aproximada, ela evita que presos saiam
intentem fazendo ajustes no interior da unidade, levando um celular de um lugar para o outro. Isso é impossível, porque nós temos o policial fiscalizando ele o tempo todo. Na hora que ele sai da cela é revistado, na hora que ele sai do pavilhão ele é revistado, na hora que ele volta para o pavilhão é revistado. Então essa troca de objetos, isso não acontece mais. Quando a refeição é devidamente entregue, o policial está acompanhando essa refeição para garantir que essa refeição entre na cela na quantidade daqueles preços que lá estão. Então essa segurança aproximada é a chave do nosso trabalho. É não dar espaço algum para a facção criminosa lá dentro. Isso necessita que os policiais penais estejam realmente comprometidos e compromissados. E apesar de algumas faltas de comunicação, e até nossa mesmo, como a situação começou, hoje nós temos os policiais já vivendo essa realidade. Na penitenciária masculina Cadeão, já se sente essa sensação de segurança. Eu convido os senhores para ir lá amanhã, segunda-feira, a hora que os senhores entenderem. E para além disso, nós viemos com algumas medidas estruturais. Nós estamos com uma obra grande, num pavilhão, com muitas pessoas presas de esgoto, que era um problema sério. E uma coisa eu quero, doutor Zé Neto, excelência, tem uma notícia boa para o senhor, mas muito boa mesmo. O doutor Zé Neto falou assim, Damon, diante das muitas missões, eu quero ser da prioridade em uma. Retire o lixo do interior do Cadeão. Os policiais penais não podem conviver com esse lixo. E a partir de ontem nós começamos essa retirada. Olha só. Isso... Melhorar a qualidade de vida, de trabalho, né? Ambiente de trabalho. Pode parecer um pequeno detalhe, mas faz muita diferença, né? É tudo pra gente. É um gesto simbólico, é um gesto de importância para isso. Eu me esforcei, modéstia à parte, esforcei muito para que isso acontecesse. Estamos trabalhando. Olha, mas mentira, ele mentiu, tá lá hoje. Sim, tá lá. Mas nós começamos esse trabalho de retirada. Não é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Processo. Exato, é o início do processo. Então, esse acúmulo de coisas que nós estamos promovendo já faz uma diferença ímpar. E isso vai chegar nos números da segurança pública mais cedo ou mais tarde. Né? E é o que nós estamos fazendo com tudo isso? Sufocando as facções criminosas. O tempo todo. Não dá para esses caras viverem. Não dá para vocês crescerem no IAPEM. Esqueçam isso. Lá dentro, bandido não se cria. Esse cara é pra vocês. Enquanto nós estivermos aqui, bandido não se cria no IAPEM. E eu vou estar lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, uma coisa que eu sou bom é pra trabalhar. Falar agora, trabalhar. Com um agudo lá no final. Isso é um recado pra vocês. A vida de vocês não será fácil. Não tentem. Esqueçam o que vocês têm de ideia de sistema penitenciário. A partir de hoje, a partir de há muito tempo, a conversa é totalmente diferente. Então, a gente está trabalhando nisso. Então, outra coisa para os policiais. Nós implementamos o serviço de revezamento de postos. Mas o policial penal é corrupto. Negativo. Por quê? A partir da implementação do POP, o policial, só sabe onde vai trabalhar. Escuta, viu, facção criminosa? O policial penal na só sabe onde vai tirar o seu posto de serviço no dia que ele chega. Ele não sabe antes onde ele ia trabalhar. Ou seja, não tem como ele programar nenhum tipo de ação. E por que eu fiz isso? Para proteger o policial. E a facção criminosa que tentar com a família dele, chantageá-lo, ele vai falar, como é que eu vou fazer? Eu não sei onde eu vou trabalhar. Todo plantão trabalha num ponto diferente. E só também reforçar uma coisa que o senhor falou aí, as inteligências de segurança pública estão atrás de vocês, que aliciam nossos policiais, viu? E com certeza vai chegar até vocês e a história vai ser outra. E se chegarem e pegarem vocês, o tratamento vai ser outro lá dentro. Eu os aguardo, aqueles que vão contra o Estado. Guardo ansiosamente. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse trabalho, protegendo o policial. Então, essa história de policial corrupto no Amapá, essa coisa de estar fazendo... Isso acabou. Isso, se teve, eu não sei. Mas hoje eu garanto que não tem. Os policiais penais que estão no Cadeão não sabem onde vão trabalhar, revezam seus postos constantemente, né? Estão trabalhando imbuídos desse novo processo e os resultados já estão chegando. Então essa medida foi tomada para proteger o próprio policial. A gente tocou num assunto extremamente inteligente. E um assunto muito relevante e muito sensível, né? Onde a gente fala das facções criminosas. Aqui eu não quero destacar nome de A ou B, mas eu acho que um ponto extremamente importante é a gente falar que existe. A gente tem que trabalhar a realidade. Pode tapar o Aí eu queria entrar no seguinte tema, para a população ficar ciente. Um pouco de água, por favor. Por favor, obrigado. O que a gente tem aqui? A gente pode citar a quantidade aproximada de... Pode sim, são... Pronto, eu quero que a gente trabalhe, que a gente mostre, escancare um pouco dessa quantidade, esse quantitativo de facções criminosas que a gente tem aqui, né, em especial dentro do sistema carcerário, e dentro da influência que essas facções criminosas têm de outros estados. E aí existe. Só que eu quero saber como e o que tem sido feito para minimizar que esses links eles possam estar se potencializando e fortalecendo essas facções criminosas aqui no POP, a segurança aproximada, que eu acabei de dizer para o senhor, é um dos principais projetos. É um dos principais. E vou dizer de novo para as facções que a gente não reconhece. Vou dizer por quê. Aqui no estado do Amapá, na unidade penal José Éder, todas as facções criminosas tiram a sua custódia no mesmo pavilhão. Não na mesma cela, mas no mesmo pavilhão. Enquanto no Band Sol você tem facção A, B ou C juntos, com a constante vigilância do nosso policial penal. Não é eles que mandam no interior da unidade, somos nós que mandamos. E nós estamos trabalhando para que nós tenhamos as mesmas condições de aplicar isso em todas as unidades prisionais daqui. Isso é muito importante porque recentemente a gente viu um caso, e aí de repercussão nacional, onde o indivíduo, né, o artista, você que é artista, ele se declarou membro de uma tal facção criminosa para que ele pudesse se proteger.
Então a gente vê que aí a gente tem um sistema basicamente falido, onde já não se tem um controle. Então quem manda lá não é. Onde o que protege é ser da facção e não ser da facção. Porque o certo seria, eu estou mais protegido por não ser da facção, mas agora eles têm essa sensação. Declarar, né? E aí eu vou dizer, isso é um cenário nacional, né? Além disso, tem outras situações que acontecem no cenário nacional. Então o cara precisar se declarar de uma facção para se dizer que vai estar seguro, eu acho que o Estado tá caindo, né? Jovens, pensem muito bem na vida de vocês. Não escolham esse caminho. Quem nós temos que gostar é da polícia, é do exército, das instituições sérias. Você, jovem, com sua energia, vá para as Forças Armadas, faça concurso para a polícia, faça concurso para as instituições públicas. Estude, se dedique, trabalhe, honre seu pai e sua mãe. Porque a vida dentro da unidade prisional é horrível. Após a vida, não tem nada mais importante ao ser humano que a liberdade. Só o simples fato de restringi-la é absolutamente uma pena duríssima. Imagina você querer beber uma Coca-Cola e não poder. Sua vida passar em branco por anos. Você é alheio ao mundo, as coisas passando, sua família, o seu colega vivendo. Porque o Senhor escolheu um caminho. Não vá por esse caminho. Se apegue a Deus, qualquer um que seja. Sabe? Vá com tudo, jovem, mas nunca por esse caminho. Esse é o recado que eu dou para os senhores. É interessante ver, ontem, você que acompanha aí o nosso canal aí no Telegram, no Instagram, e é importante que vocês acompanhem, tem um vídeo lá muito interessante, eu particularmente acredito que é o tipo de publicidade que nós devemos incentivar e publicar. E reforçar, na verdade. Pô, é um cenário, eu acho que, eu não sei se é fantasioso ou real, mas de certa forma mostra o arrependimento de vários presos, falando lá o quanto eles perderam da vida dos seus filhos, da sua própria vida, de como eles foram iludidos por essa situação, esse cenário que ele é passageiro, que ele é fantasioso, né? E realmente é um glamour falso. De fato, é uma ilusão, porque a pessoa pensa que ela tá totalmente amparada, como na verdade são os primeiros que vão virar as costas pra você. Falou tudo, na hora que vocês estão presos, na hora que o cara vai preso, que tá curtindo isso, ninguém vai lá com você, não. Ninguém vai te visitar, não. É só você e a pobre coitada da sua mãe. E nunca abandona. E aí você faz a sua mãe passar por isso. Pense bem, jovem. Às vezes acaba com a família, a comunidade, seus filhos, que são às vezes um dos bens mais preciosos que a gente acaba tendo na vida. Sim. E acaba tendo oportunidades incríveis na vida. Então, pô, se você puder ver lá, compartilha esse vídeo, porque você vai ver o quanto isso, buscando mais pessoas, quanto mais isso atingir pessoas, vai desincentivar os jovens a estar nesse meio, que é algo absurdo. Não tem glamour, não é legal. A minha vida, ela tá muito além disso. E aí eu só eu deixo uma sugestão pros jovens de hoje, que possuem, que nós temos esse tipo de artista, a gente pode dizer assim, né? Não deixa de fazer música é arte. O que esse camarada contribui na sua vida? Pra onde ele te leva? Curtir ele, seguir ele como modelo. Ou você acha que você curtindo um cara desse, você vai ganhar automaticamente aquela joia? De onde vem aquela joia? De onde vem esse dinheiro? Ele é lícito? A contribuição que a pessoa deixa para a sociedade. Então, pensem bem nisso, sabe? Quanto mais você incentiva esse tipo de cultura, pior a nossa sociedade vai caindo, né? E muitas vezes esse discurso ele vem revestido de uma veste muito perigosa. É a voz do povo, é a voz do pobre. Não. Nosso povo é trabalhador, nosso povo é honesto. Esse é o nosso povo. E tem qualidade. Tem qualidade. Porque a gente vê muita música, muita arte, de fato, que tem uma relevância social, que traz uma boa imagem, que consegue trazer ideias boas, né? Das comunidades, da sociedade, da evolução como um todo. E quando se dá preferência, como você falou, para esse tipo de artista, o que você está mostrando para a sua família? E os princípios, eles estão sendo quebrados e isso é muito perigoso. Hoje estão sendo perdidos, na verdade, né? Invertidos, né? Com essa glamorização ali do crime, a glamorização de uma vida de ostentação e não se consegue por meios lícitos, essa é a verdade. Inclusive, eu quero até aproveitar, olha só, desculpa, a gente teve que dar uma saídazinha aqui no telefone, mas olha só, a gente vai estar lançando aqui na tela um vídeo, ele mostra, eu ainda não consegui achar a fonte, mas a gente encontrou numa página aí, e esse vídeo mostra alguns detentos falando desse momento complexo que é você ser recrutado por uma ilusão. E essa ilusão depois o que gera? Mostra eles dentro da cadeia. Esse vídeo é muito interessante, a gente vai deixar passando aqui. E aí pro pessoal de casa, quem quiser ver ele na íntegra, a gente vai estar deixando um link aí. É importante, porque aí a gente tem mais um projeto, que isso aí pode ser inserido, eu acho, dentro dessa linha, dessa cadeia de pensamento em relação a formas de também combater, que eu acredito que isso é uma forma interessante de combater a parte de mídias. A gente tem que trabalhar bastante, porque essa criançada, essa molecada aí tá sendo levada de uma enxurrada de informações falsas, vendendo... A romantização, a glamorização do crime, cara. E aí eu eu coloco um parênteses aqui muito importante pra gente que tá na rua, pros policiais militares, não deixem de abraçar, acaloradamente essas crianças. Por que eu digo as crianças? Quando a gente tá patrulhando, quando a gente tá na rua, as crianças, elas se enchem de amor por nós. Isso é maravilhoso de ver que a gente tem essas crianças do nosso lado. Me dói, me fere muito quando a gente vê
E aí, a partir do momento que começa a crescer, começa a ser recrutado, principalmente naquelas áreas mais carentes. Então, esse trabalho deve ser feito constantemente para a gente trazer. E aí eu destaco os projetos sociais que estão sendo implementados constantemente, isso pelo governo do estado. Eu jogo para dentro da Polícia Militar do Amapá. A Polícia Militar do Amapá tem trabalhado diversos projetos, como, por exemplo, aí a gente coloca artes marciais, que é muito importante. Você consegue tirar o esporte como um todo, né? Acho que é tudo na vida da gente. Eu tenho 15 anos de kickboxing, né? Você é faixa preta de kickboxing? Faixa preta, cara. Isso muda a nossa vida, é uma paixão que eu tenho. É uma paixão dolorosa. Eu pergunto se você já conheceu aqui em Caxilha? Olha, já me mandaram mensagem. Os caras são fenomenais. A gente treina lá. A gente treina lá. Eu convidava o senhor pra gente fazer um spy, mas é lógico que eu não vou fazer com o senhor, porque eu não sou menino. Eu tô começando agora, eu jogo o senhor pra fazer um spy com o mestre, que é 2 pretas. Essa forma física pra fazer spy com ele, né? Mas ele tá em contato comigo, mandando mensagem pessoal de Caxilha. Esses 2 irmãos, né? São muito simpáticos. Mestrão e mestrinho. Me chamaram pra treinar, a agenda é loucura, né? Nossa senhora, é trabalho muito. Vamos tirar um tempinho. E aí a gente aproveita pra fazer um vídeo lá. Vamos chamar essa galerinha pra fazer um treino padrão. E eu tenho certeza que os camaradas. Eu tenho certeza que, pelo pouco que eu conheci eles, se chegar um jovem carente lá, ele vai ser abraçado com certeza. E vou deixar um negócio aqui pra você, jovem. O jovem que for procurar aqui em Castilho pra treinar, o seu pá de luva, um jovem. E fala assim: olha, eu escutei o podcast, CharlieCast, um pá de luva, e eu vou te dar de presente. Olha só. E Moreno, eu já aproveito. A gente vai mostrar esse vídeo pro mestre lá, pro William Castilho. Pronto. E ele com certeza vai acrescentar, vai abraçar a causa. O primeiro jovem, um jovem, a gente implementando recurso. Fala assim: olha, eu assisti o podcast, o Damon falou que eu chegasse aqui pra treinar. Eu quero treinar. Ele falou que avisa pra ele que eu tô aqui. Eu vou mandar um pá de luva pra ele. Perfeito, cara. Isso aí é muito bom, né? Fomentar o esporte, fomentar isso. A gente tem que trazer essa molecada. Tem que trazer. O esporte é tudo. E a gente voltando, falando de esporte, falando disso. Eu quero falar um pouco das dificuldades que nós temos em. Parece que eu tô vindo aqui pra falar um mar de rosas. Não é assim, não. Eu já ia tocar num assunto que eu vejo que é uma dificuldade que deve ser inerente a todo o sistema penitenciário. É o tratar, nessa situação de mudança, o tratar com o familiar do custodiado, né? Como tá sendo repassada essas informações aí pro familiar do custodiado lá do apenado? Um dos momentos são esses, né? Quando nós vamos à mídia, nós temos um serviço de atendimento de protocolos das nossas unidades. A pessoa familiar pode procurar os nossos serviços para ter acesso a todas as suas dúvidas, seus questionamentos. A gente quer dizer que familiar de preso não é bandido. Tá? Isso é claro, essa conversa não é da nossa visão. Familiares de pessoas presas são respeitados. São pessoas. Agora, nós temos restrições naturais da pena, né? Não dá para atender tudo e tudo. A gente gostaria de que as condições fossem perfeitas e ideais. E muitas medidas são tomadas até para proteger esse próprio familiar, para tirar a vulnerabilidade que pode ocorrer lá dentro de segurança. É isso que a gente quer que o familiar também entenda, né? Que parte desse procedimento é para a segurança dele próprio dentro do sistema penitenciário. Perfeito. Quando nós estamos trabalhando, lutando contra as facções criminosas que, mais uma vez, fingem estar com aquela pessoa encarcerada, mas cobram taxas, às vezes, não estou falando aqui no Amapá não, mas isso é uma prática de algumas facções no Brasil, começam a criar mecanismos, essa pessoa começa a dever a ele e fazem com que o familiar pague essa dívida até em prostituição. Humilham as pessoas, fazem com que essa pessoa fique presa a ele durante o crime, cometam crimes. Então tudo que a gente fala de facção criminosa é ruim, tem que ser estipado e extinguido. Eu vou dar um detalhe que ele pode ser um pouco polêmico, digamos assim, mas quanto mais a facção criminosa consegue recrutar, e eu vejo isso com muita, digamos assim, muita preocupação, mais pessoas eles têm condições de manipular diretamente. E o que isso pode levar-se em consideração? Os pleitos eleitorais. E aí, como é que a gente analisa esse cenário? Cara, se a gente deixar nós, cidadãos de bem, deixar que as pessoas não sejam esclarecidas ao ponto de deixar com que isso aconteça, quem vai coordenar as eleições são eles. Isso é preocupante. É um tema bastante complexo, assim. Mas assim, a gente também não pode achar que não há tentativas de infiltração das facções criminosas em diversos segmentos. Mas quanto aos familiares, a mesma coisa passa essa imagem, essa falsa imagem que vão cuidar, tudo isso tem um preço, tudo isso é cobrado, sabe? Os chefões estão sofrendo suas vidas. Alguns dos supostos chefões nacionais têm filhos de tudo nos Estados Unidos, casa nos Estados Unidos, férias, viagens, mansões, carros importados. Então não tem nenhum ganho ali, tudo é falso, tudo é mentiroso. E o nosso trabalho naquela segurança aproximada que eu disse aos senhores é isso, é não dar espaço para que eles ajam dentro de todas as unidades prisionais. Então, como eu falo para o senhor, os familiares também fazem parte do sistema de justiça. E o nosso papel é garantir que o preso tenha acesso a eles, desde que a segurança seja mantida. E muitas vezes, pode ser que medidas que nós tomemos não sejam entendidas em primeiro momento, mas é sempre baseado em técnica e voltada à segurança de todos que estão lá dentro. A gente consegue áudio aí? Se tiver o áudio, eu chuto de onde pode ser. A produção daqui? Não, eu acredito que não também. Parece que foi uma unidade nossa. Mas tá saindo áudio lá. Não tá saindo áudio. Não, me parece que é uma produção montada. Pois eu também acho que é uma produção montada. Artística. É isso que eu ia falar, mas talvez seja daqui. O microfone tá caneta. Não, mas é justamente isso. Artístico, né? É uma campanha. O importante é isso, é que a gente consiga... Volta aquela imagem, por favor. Só tem um slogan muito importante. Só um pouquinho. Acho que... lá no final do vídeo, acho que vai ter esse slogan. Acho que o vídeo traz. Mas é muito interessante esse vídeo aí, que a gente consegue visualizar claramente, né, o que o crime vende, né? Essa ilusão de status, de dinheiro fácil. E o que ela realmente entrega, né? O crime entrega isso, é a desilusão, é a perda. E que você vê que quando, o status aqui fora, ele é chefão, é de tal organização criminosa, e quando cai lá dentro, quem ele é? Nada. É o nada. Ninguém. Ele tá abandonado ao Léo. Esquecido. Esses supostos irmãos. Perde crescimento de filho, perde tudo.
que de fato importa na vida do ser humano. Então, com certeza, são tempos, essa preciosidade que é o tempo, não volta. A gente começa direito, né? O professor sempre pergunta lá, qual é o direito que vocês acham que é o primeiro? A hierarquia do direito lá. Não tem hierarquia em direito, né? Não. Mas tire a liberdade de uma pessoa e veja o que ela vai se tornar. Então, infelizmente, tá sendo tirada a liberdade por uma questão de cumprimento de pena. Sim. Causa e consequência. Causa e consequência. Ela escolheu aquilo. Né? Ela escolheu aquilo. Alguns estudiosos, a pena possui 2 caráteres. Um punitivo, né, de o Estado fazer valer castigo aquele que foi contra o pacto social, e o aspecto de propaganda. Não façam, não venham, é ruim. Se você ainda tá vivo, foge dessa vida. O cara não tem volta. Todos eles acreditaram na mentira do Cristo e agora vivem a verdade da luz. De forma saudável na sociedade, até o momento que ele tem essa capacidade de conviver, né? Porque a sociedade, ela aceita o pacto social para ser regida de acordo com as leis que o Estado rege, e se aquela determinada pessoa, aquele determinado grupo não consegue se encaixar naquilo, infelizmente, ele precisa ser recluído, né? Para no momento oportuno voltar. E aproveitando que eu estou falando de familiares, eu gostaria de falar de uns problemas que nós estamos enfrentando, que é a questão da alimentação. Né? Nós estamos enfrentando alguns problemas na distribuição de alimentação para as nossas unidades prisionais no IAPEM. As medidas administrativas estão sendo tomadas. O Ministério Público, através da Vara de Execuções Penais, e aqui, tudo, nós estamos vendo o momento do alinhamento dos astros. Porque eu quero fazer 2 justas falas a 2 homens incríveis do Estado. Um é o juiz da fé, o Diogo. Pensem num juiz que respeita o sistema penitenciário, justo, eloquente. Eu só tenho qualidades para falar dele. Inclusive, não alivia para o IAPEM. Ele não faz um papel de amigo de ninguém, um homem justo, um homem que trabalha sempre numa transparência. Quando é para punir, ele pune o IAPEM quando falha. Quando é para cobrar, ele cobra. Mas hoje ele faz um papel incrível, que é o acompanhamento da Vara de Execuções Penais. Ele é um homem que está dentro do sistema penitenciário, ele é um homem que conhece as nuances, ele leva aquilo com um profissionalismo. Assim, um dos maiores, são 19 anos vivendo isso. E é um dos maiores magistrados que eu já conheci na minha vida. E também o doutor Fabiano, promotor do Ministério Público do Estado da Amapá, que faz o papel do Ministério Público no sistema de justiça em relação ao sistema penitenciário, né? Muito competente, atua conosco. E o Ministério Público está também nos ajudando nessa fiscalização da alimentação. Agora, qual é a nuance que nós sofremos? O Amapá, ele é uma ilha. Então, muitas vezes, os produtos ofertados, somente uma empresa faz. Imagina, nós hoje finalizemos um contrato, quem vai servir essas alimentações? Isso não quer dizer que nós estamos correndo, trabalhando junto à empresa, através dos meios burocráticos devidos. Se assim for o caso, constatar que a comida não está ideal, que a alimentação não está ideal, junto com o Ministério Público, junto com a Vara de Execuções Penais, o IAPEM está ali. E fazendo todo o possível para poder imediatamente tirar isso. E lembra que eu falei do lixo? Uma coisa que eu fiquei muito feliz. Nós também enfrentamos agora uma crise do recolhimento de lixo dentro das nossas unidades. É muito sério, isso é problemático. Então, isso demanda muita energia nossa para resolver. É a qualidade de vida do servidor. E aproveitando de falar de qualidade de vida do servidor, eu acabei de receber uma notícia linda, muito legal, um projeto que nós estamos fazendo com o nosso setor de qualidade de vida, chegou aqui para mim. Primeiro, pro Charlie Cast, acabou de chegar da nossa comunicação. Eu vou ler para vocês assim, aqui, ó. É um chamado da nossa área de qualidade de vida do servidor. Nós vamos fazer um ciclo de palestras nas unidades, todos os plantões, nós vamos, através do nosso setor, falar com todo mundo, ouvi-los, oferecer os psicólogos, ajuda psicológica, assistente social para todos os nossos policiais. Vamos, é importante. Sozinhos nós não conseguimos. Temos de Deus, profissionais qualificados para enfrentar essa batalha que é da segurança pública. Eu estou muito feliz. Nós vamos começar, o departamento psicossocial vai começar a trabalhar dentro das nossas unidades para ouvir os nossos servidores, prestar o devido apoio. É outra coisa que eu fiquei muito feliz, o projeto que eu trouxe, estou feliz que vai sair, acho que agora na próxima terça-feira. A gente entra na valorização do profissional, né? É importantíssimo você ter um profissional com a cabeça bem organizada, estruturada, né? E esse serviço de psicossocial deve ser cada vez mais, eu diria, cobrado. Os profissionais precisam estar sempre bem alinhados quanto a isso. Não, é fantástico. Até porque eu gostaria de registrar que, salvo engano, não sei se atualizaram, segundo a Organização Mundial do Trabalho, o serviço de policial penal é o segundo mais desgastante do mundo. Existem diversos estudos do impacto da prisionalização nas pessoas. Isso, entendam, presos e policiais. São muito impactos, são severos em casos. Por isso, a aposentadoria especial para as pessoas da segurança pública. Não é uma profissão comum, não é mesmo? E isso a gente fala em fator psicológico, emocional, sim. Entre outros que são resultado dessa situação. Né? Imagina trabalhar com pessoas que querem fazer seu mal. E você quer fazer o bem a elas. Imagina. E você falou algo que é extremamente importante, é quando a gente diz comum. Só que pra gente que tá na área, que a gente que tá vivendo aquilo diuturnamente, tudo se torna comum. Não? Você chega, você banaliza a violência, você banaliza a morte, você banaliza tudo no sentido do visual, de você conviver com aquilo constantemente e achar que acaba sendo normal. Só que a diferença da gente é que a gente vai continuar com os mesmos problemas que todo mundo tem, só que com esse acréscimo. E aí vai ter um momento que a cabeça explode. Por isso, sim, pode falar. Aí eu ia falar, você como eu, que somos Lopes, né? A gente entende que esse é um cenário, principalmente voltado para segurança pública, é uma casca, né?
os policiais, a segurança pública como um todo, até o pessoal da saúde também, né? Lidam com isso, criando uma casca, enrustecendo, mas só que isso é só uma proteção pro interno. Isso não quer dizer que a parte interna, a parte psicológica, emocional, não esteja sendo afetada. O que a gente precisa quebrar são os paradigmas. Isso. Parar de achar que nós somos super seres que não temos a possibilidade de ser afetados psicologicamente, emocionalmente, e quando na verdade somos, isso às vezes traduz em uma má relação na nossa família, na nossa sociedade, no nosso desempenho, porque às vezes o operador de segurança pública ele é frustrado, porque ele gosta de ser operador de segurança pública, mas ele também queria ter outras ascensões, outras melhorias, ou ser melhor desenvolto em outras áreas, só que acaba se travando por quê? Por problemas emocionais não dirimidos, e aí é super importante esse tipo de atitude e ação, eu acredito que é plausível de moção de aplauso, porque quando a gente valoriza, quando a gente dá atenção direta e demonstra às vezes coisas que o próprio operador ele não tem a condição, não tem capacidade suficiente para entender que aquilo é um problema interno e não externo, aí a gente tem que valorizar esse tipo de ação mesmo. E aí eu destaco até mais um detalhe que é importantíssimo. Quando você trabalha isso, a gente trabalha na prevenção. A gente evita que esses profissionais venham colapsar lá na frente, que isso acontece muito, a gente fala até da síndrome de burnout, meio, enfim. Eu, inclusive, já fui acometido disso. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava na unidade anterior, eu passei bastante tempo lá e a cabeça começou... Mas a gente poderia ter prevenido isso anteriormente. Só que a gente vai se achando super-homem, vai deixando acontecer e tem um momento que temos aquela coisa da natureza masculina, né? Homem não precisa disso. Homem não fica doente, pra quem não chora, não tem problema psicológico, não tem problema emocional. emocional. Limite, somente tem que ser quebrado. Com certeza. E aqui nessa mesa é muito difícil, porque aqui eles fingem que são bacanas, mas estão te testando, os caras são espertos. E nós estamos falando aqui pra pessoal que mais gosta de estudar mais, é da teoria das janelas quebradas. Quando nós retiramos o lixo, ou melhoramos o ambiente, nós temos um problema de luz no IAPEN que nós estamos trabalhando pra resolver. Não tô aqui pra trazer, melhor dos cenários. E até porque o Luiz tem 2 anos, eu tenho 60 dias. A gente não é mágico, a gente não resolve tudo de uma vez. A gente dá vontade de resolver. Eu acho que o fato da gente identificar o problema já é um grande passo. A gente identifica o que tá errado e tentar agir à medida que nós temos. Então, eu sou muito voltado à escola de Chicago, essa escola de teoria das janelas quebradas. A gente precisa manter o ambiente. O ambiente, quando está bem mantido, ele gera... A organização traz desenvolvimento, né? Exatamente. Então, é um desafio para o IAPEN, essa melhoria estrutural que realmente necessita. Para o alojamento dos policiais, melhorar os alojamentos, as condições, quem sabe uma academia para atividade física, própria nossa. Tudo isso são coisas que estão no nosso mapeamento. Uma arma melhor, mais quantidade de treinamento em diversas áreas, tudo isso está sendo mapeado. Vou aproveitar para trabalhar com as condições que nós temos. Aproveitar a oportunidade para dar uma sugestão, quem sabe isso chegue também em gestores. A nossa classe de segurança pública, ela carece de um pequeno detalhe que talvez traria mais conforto e mais, assim, segurança para o próprio agente trabalhar. São as nossas crianças, os filhos dos operadores de segurança pública. A gente poderia, né, quem sabe pensar isso aí, fica a título de sugestão, quem sabe algum dia a gente pode sentar e pensar alguma coisa disso, né? De fazer algo voltado, uma educação voltada para não diferenciá-los dos demais da sociedade, mas tornar o ambiente onde a gente deixa os nossos filhos, né, as crianças, um ambiente realmente seguro, que o pai consiga ter aquela segurança e que se ajuste à forma de trabalho dos pais, né? Porque existe esse claro, acho que é uma plataforma, inclusive, política pra startup, viu? Na verdade, a gente tem que levar isso aí pro Congresso. Coisa bem além, né? Bem acima, mas é uma ideia. Pra Assembleia nossa legislativa, por que não, né? A gente levar isso pros nossos deputados aqui do Estado. Eu falei, uma sugestão que talvez isso pode influenciar diretamente na atuação dos policiais e na organização, inclusive, de demandas, da pessoa poder ou não poder atuar em determinadas situações. E tudo que eu trouxe para os senhores, eu não fiz nada sozinho, não inventei a roda, eu não sou o detetor do conhecimento. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa, eu tenho um chefe muito bom, que me dá liberdade de ação, uma inteligência que me apoia e a excelência cada vez mais vai para o status de excelência. Hoje, a inteligência da Polícia Penal do Amapá é reconhecida em todas as inteligências, como fundamental para o trabalho de segurança pública. Vocês sabem o que eu estou falando, a gente não pode falar os nomes de vocês, soldados do silêncio, mas é o silêncio que eu sei o que vocês fazem por esse Estado. Parabéns pelo trabalho da nossa inteligência, todos os nossos setores, mas esse aqui vai para a inteligência. Não é um mundo ideal, nós temos limitações, como todo Estado tem, mas hoje já temos um governador que tem um olhar maior, um olhar especial, um secretário de segurança pública que olha pra gente. A tendência é cada vez nós trazemos melhores resultados aqui, nós temos uma tropa diferenciada do GTP, são policiais acima da média, um treinamento ímpar, atua em qualquer condição de crise no sistema penitenciário. É pra falar de autoridade, sistema penitenciário aqui no Amapá, é o GTP. Pra crises, é o GTP. Com aqueles camaradas, não tem conversa, não tem 2 vezes, é uma vez só, rápido como um raio. E é importante ressaltar o que você está falando, porque eu, por exemplo, já estou, né, até hoje estou no BOP desde 2011. O comandante tá aqui, tá por lá? Tá lá. Um abraço, um outro estudioso da polícia. Exatamente. Um homem que agora se debruçar pelo conhecimento da polícia, o que é a polícia como fenômeno social. Exatamente. Um então a gente teve muitas oportunidades de intervenções dentro do IAPEN, de várias maneiras, de várias formas, por várias necessidades. E hoje a gente percebe que a evolução, a capacitação e digamos assim, o apostamento da devida competência foi tomado. O GTP tem junto com o sistema prisional como todo, tem feito os serviços assim, rotineiramente constantes que influenciou inclusive na nossa atuação. Caminha cada vez mais para uma independência, né? E o que é o certo, porque a gente tem que o senhor sabe, né? Aqui no Amapá a gente tinha a polícia militar, pô, cuidando da guarita, pô, antigamente. Quando a gente entrou na polícia aqui, ele chegou a trabalhar, pô, no IAPEN, pô, tirar serviço no IAPEN. Aí houve essa evolução, então hoje a gente percebe que o servidor policial penal, ele vem cada vez mais
tomando autonomia do sistema penitenciário. Essa é a evolução constante. A verdade é que nós já temos toda a autonomia dentro da competência da lei, né? Do que a Polícia Penal. A Polícia Nova, a Polícia que está na cidade, a Polícia Nova no sentido de Constituição, né? Ela existe desde o Brasil Império, né? Às vezes era uma área, alguma polícia militar ou civil que realizava as custódias, mas nós temos uma polícia com um avanço único para a sociedade brasileira. A criação da Polícia Penal no artigo 144 é antes e depois. Até, por exemplo, para dar às polícias militar, civil, federal, a possibilidade de atuar diretamente da sua área. Hoje as polícias atuam diretamente na área de designação dela, a qual a Polícia Penal também atua, na área de designação. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, mas primeiro eu gostaria que o senhor resumisse esses 60 dias de administração. Muito trabalho, nós implementamos muitas coisas novas. Peço paciência e compreensão, principalmente aos policiais penais. Acreditem no nosso processo. Tudo isso é voltado para o sistema penitenciário melhor, para os policiais e o seu trabalho e para a sociedade amapaense. Esse compromisso de trabalhar diuturnamente para a melhoria é o meu compromisso particular com o povo amapaense. Já tivemos muitas evoluções em tão pouco tempo e a tendência é melhorar. Com fé em Deus. Também quero aproveitar o momento, já que a gente, durante o programa, a gente aconselhou muitos jovens. Né? A gente passou muitas ideias boas para que eles pudessem se aproveitar delas. Né? Então eu quero pedir para você passar um bom conselho para esse jovem que quer seguir essa mesma carreira vitoriosa que o senhor conseguiu. Olha, além da minha condição como pessoa, de estar no espectro autista, eu sempre estudei em colégio público. E hoje tenho uma grata honra de estar no alto escalão do serviço público. Isso vem à base de estudo, de dedicação de princípios e valores. A droga não vai te levar para lugar nenhum, já o esporte vai. O esporte te leva para viajar, te leva para congregar. A religião te traz afago espiritual. E aí honrar pai, mãe e família. Eu acho que esse é o princípio. E se permanecer longe do crime. Não tem nada lá que vai valer a pena. E você, jovem, que vai correr lá na Tim Castilho, eu vou até fazer, se eu puder, na minha agenda, no dia que você chegar lá, no outro dia eu vou treinar lá com você, no seu próximo treino. Vai ser de fase, então. Bom, isso aí, galera. A gente teve essa grata satisfação. Foi uma honra muito grande, cara. Obrigado. Foi assim, muito enriquecedor nossa conversa aqui. O tanto de assunto eu achei que daria várias horas ainda de debate, de conversa, de assunto que realmente vai ser muito bem trabalhado pela nossa equipe aqui. Agradecer a todos que estão aí por trás das câmeras, sempre nos ajudando, as parcerias que estão sempre conosco. E agradecer ao senhor e parabenizá-lo. Conte com a gente aqui também, o que a gente precisar, tanto estando aqui na Charlie Cast, como também na nossa profissão, que o senhor sabe que é parceiro já. Então, parabéns e vamos lá, melhorias sempre, né? Vamos atrás e uma pata mais segura. Bom, eu gostaria de agradecer, né, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, sanar das dúvidas do nosso público, né? Mostrar que o sistema penitenciário também faz parte do sistema de segurança e se colocar à disposição, né, para que todos possam ter acesso às informações, ao serviço que o sistema penitenciário hoje está melhorando e está oferecendo para o povo amapaense. Boa noite para o senhor. Fique à vontade em retornar aqui com novas mudanças, novas novidades. Espero em breve retornar. Para que o senhor possa mostrar o quanto a gente está evoluindo no segurança pública. Franquei a palavra para o senhor para fazer as considerações finais, se despedir também desse público que ficou acompanhando a gente até agora, que tem os seus familiares que estão acompanhando também, que o senhor logo cedo mandou um beijo acalorado para sua avó. Olha, primeiramente registrar a honra que foi estar com os senhores aqui hoje, uma troca de conhecimento ímpar, muito obrigado. São pessoas incríveis, um acolhimento único. A sociedade amapaense, obrigado pela oportunidade, governador, doutor Zé Neto, Luiz, doutor Marcílio, obrigado pela confiança. A minha família,